Amém. Eu falo bastante. Em nome de Jesus. Nossa, da administração ele fala. Aí. Finanças aí. Opa. Falar de temas Só específicos. dividir os temas aí. Dividir os Então, temas. William, né? Como assim, então, Will? Tem que direcionar. Tá. Direciona, porque senão ele não Aí fala você e eu fala. falo demais. Ah, é melhor? Antes de começar, É. eu tenho uma Será que dúvida. você fala demais? Acho que não. Não, imagina. Fala Mas você tudo. não acha que vai da ficar ruim? festividade, da organização, tem Larissa influência fala dele? até dormindo. Desse tipo? Porque ele tem esse lado bem organizado. Ai. Bem pouco. Bem pouco dele? Vou ter que chamar o Santana aqui daqui a pouco. Mas grande parte do que eu tenho organizado é pelo que eu vejo dele. Então beleza. Tipo, do pouco que eu vejo de como Vocês ele se preferem, organiza. então, que a gente fala Will? O que você acha disso? Qual que é a sua história, né? E quem é o Will? Eu acho que é melhor direcionar, porque senão ou ele Boa vai falar noite. muito pouco, ou eu vou falar muito. Aham. Não, Querer vocês dividem. Mas vê o que vocês acham. Talvez fique uma coisa... Chave do carro. Muito. Carteira. Vai do seu jeito. meio celular. Pode ir. Mas aí você toma apartado. iniciativa pra falar e Não. senta direito. Pegar um chá. Deixa livre aí. Você girou a foto, Deixa né? livre. Senta direito, tira a mão Vai do tirar bolso. foto dele. Ixi, tem que tirar foto. Vai ser pelo meu. Tá. É, pra colocar na capa. Nossa, mano, com as roupas cansadas. Ué, você veio com as roupas cansadas porque você quis. Com as roupas cansadas. Essa é a roupa cansada? Gostei do termo, roupa cansada. Achei diferente. Exótico. Exótico, roupa cansada. Deixa eu tirar essa caneca. É porque que tá eu tive muito cortar. usada. Só usa ela. Roupa Só pra cansada. ficar bonitinho. Vai. Ai, que beautiful. Se quiserem fazer outra reação também. Não, direito. Ai, que Vou lindo. mostrar pra vocês, né? Porque Fechei o olho. Meu Deus. O olho tá atrás do funil, né? O meu também. Doideira. não, vai ficar tão pequenininho que eles nem vão perceber. As outras tá. Essa tá feia. Vai aparecer no telão. Misericórdia. Que a ideia vai ser nos Vocês próximos gostaram? domingos. Essa aqui vai pagar, que eu tô de olho fechado. Vocês querem tirar o... Quer tirar? Vamos tirar outra, vai. Direito, vai. Faz. Acorda, Bia. Vai ter aquelas fotos aqui, assim, ó. Nossa, que câmera grande, essa tem uma As abertura fotos aqui, boa. ó. Eu mexi, ó. Ah, tá. Por isso que eu entendi porque falam que o celular é bom. Eu amo meu celular. Olha aquela fotinha aqui, ó. Ah, ótimo, ótimo. Empreendedor, né? Virar de cada lado. Virar de cada lado, assim, ó. Assim, ó. O futuro está com a gente, né? Tipo, bem coaching, achei. Vai. Achei coaching, vai. Ó. Não, assim, vai. Tá tudo bem. Vai, eu tô já tirando. tira. Respira. Ai, que Deus. Agora tá bom, né? Quer abrir mais a minha câmera? Não, pelo amor de Deus. Vai que sai, velho. Meu Deus, tá... Quer tirar Não, do deixa celular aquela primeira. deles? Não, deixa aquela. A primeira. A primeira, olha a primeira. A cara não muda. É a mesma. Deixa a primeira mesmo. A primeira tá bom. É verdade. A primeira. Tremei um pouquinho. Não, agora qual que é? Porque aí eu boto um coraçãozinho. Essa daí. Essa daí. Ai, pra cá, né? É. Qual? Essa? Não, essa não. É qual? Não, aquela outra. Essa? A outra. Essa? É, você tá bem, né? A cara não muda. Você ficou bom, eu não, mas tudo bem, a gente renuncia. A gente renuncia. Nós vamos entrar embaixo da renúncia. Aí vai falar, agora a câmera parou.
Vai, agora vai. Vai, agora é outra vez ou mais? Não, pode ser, tá bom, tá bom. bom. essa. Pode Se ser? quiser. Pode ser, pode ser. Pode ser. Não, essa é sua mesmo. É dela. Ai, É, a gente ai. volta aqui pro... Tá bonitinho, né? Tá bom, isso, assim. Vai arrumar tudo Tá. para o seu celular. Vamos lá. Ai, minha gente. E aí, senhor Luan? Quando você Tava quiser. rolando, né? Mas tudo bem. Já tá gravando aqui, aí? Ah, não, tá gravando. Bora. Quando você quiser. Opa. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. De novo. Deu Tava play em gravando. tudo. Dá pra você fazer mais animado. É. Esse você gritou pouco. Pode animar, hein? É, se Anima. você falou Bate pouco. palma você aí, o que tá perto do microfone. Não, calma. E aí conta 3 segundinhos e começa, tá? Tá. Eu que tenho que bater palma? É porque o capita mais perto. Mas eu do microfone. conto e depois eu bato palma, Bate ou eu bato palma palma, e depois conto? respira Ah, tá. e aí você fala. Muitas funções pra mim hoje. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Esse encontro incrível. Opa, câmera aqui, a gente tá aqui assim. Né? tá Estamos muito num profissional. espaço diferenciado. É, eu tenho um ar diferente nesse hoje, ambiente, né? Hoje o Um ar- ambiente. você a sentiu? atmosfera já mudou. Eita, o empreendedorismo está aqui. Eita, Não. Jesus está aqui, aleluia. Né? A Mariana glória está a muito Deus. descrente Ai, hoje, meu Senhor. Deus. Vamos orar por ela. Em nome de Jesus, igreja. Mais uma vez, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Semear, que está entrando na sua casa, fazendo parte da sua história, fazendo parte da sua vida e Yes. semeando palavras, né, testemunhos, Sim. para que de fato vocês vivam o melhor de Deus enquanto estamos aqui, né, enquanto Ele não vem, enquanto Ele não chega. Nós estamos aqui apressando a sua vinda e dizendo o quanto Ele é bom e o quanto Ele faz pelos seus. E Sim. hoje não vai ser diferente, né? Não. Ouso dizer que é impactante a história, Ai, o testemunho, sim, meu Deus. o que eles realizam, o que eles fazem, Sim. né? Então, pega o caderno, né? Se prepara. Pega o Se caderno, prepara, porque né? não- Abre o não Excel se- aí, abre o PowerPoint, né? Prepara a roupa de academia. Prepara a roupa de academia. O seu ritmo vai mudar. É Sua que- vida vai mudar. Aqui pegou. Eita, aleluia. Aleluia. A começar em mim. Ai, Senhor, eu preciso tanto dessa conversa. Ai, meu Deus. Mas fala, galera, como vocês estão? Espero que bem. Então, sejam muito bem-vindos, né? A mais um episódio. Depois de alguns perrengues, estamos aqui, né? Aleluia, Jesus, obrigado. Orem pelo podcast. Mas, gente, a gente tá muito feliz de sentar pra conversar com esse casal, né? É. Eles têm uma história, assim, muito incrível. Tem um testemunho mesmo que vai edificar a vida de vocês. Então, é um casal pra tirar você da zona de conforto Com em certeza. todos os sentidos, né? Literalmente. É agitar, mexer esse corpo, malhar um pouquinho, né? Fazer um cardio, organizar as finanças, regularizar o CPF, né? O CNPJ. Então, assim, né? Quem sabe, sabe. Exato. O Will e Lari aqui pra contar essa história maravilhosa. Aê, salve, salve! É nóis! Que demais, gente. Tudo bem, gente? A paz do Senhor. Amém. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito ansiosa, com grandes expectativas. Fiquei contando os dias para esse momento, meu Deus! E glória a Deus que Nós chegou. também. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. E um pouquinho do que a gente já conversou despertou assim algo de muito glorioso sobre a minha vida. Me trouxe à memória tudo que o Senhor já fez nas Glória a nossas Deus. vidas. Então é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Amém. Um prazer, galera, estar aqui com vocês nessa mesa. Mesa é lugar de comunhão. E Glória na a Deus. comunhão, Deus ordena a bênção. Amém. Sou muito grato pelo convite. E bora lá começar, né? O Bora. pessoal tá
mandando mensagem aqui, falando que tá ansioso já. Eita! Nossa, pô, Meu olha Deus, isso, é olha forte, aí. hein? Olha É só, forte. Ele fez o marketing dele. Ele né? fez o marketing Ele fez o dele. marketing É dele. isso, é tudo isso que a gente precisa. Exatamente. Né? Mas, gente, que prazer imenso. A gente que agradece. A gente tava muito ansioso por esse momento mesmo de ter vocês aqui. Não é de agora que a gente já ouve pelos nossos bastidores, verdade. né? Falando, gente, ó, a conversa com o Daí, Mário falaram e assim, eu ó, esse nome aqui, eles é sempre pra poderoso. conversar. É Glória a poderoso. Deus. Então, muito feliz, de fato, de ouvir, né? Já ter aquele aquecimento que a gente teve, que foi Ficou meu Maravilhoso. fantástico, né? E o Will, naquele dia, falou assim, vocês querem saber tudo? Não, vamos deixar lá pra hora. Então, eu tô muito ansioso Hashtag pra fala ouvir Will. o que o Will falou assim, eu não vou falar muito aqui, eu vou deixar só a ponta do Divide iceberg. as perguntas, né? Senão a Larissa fala tudo. É por isso que a hashtag é Fala Will. Fala, Will! Ai, gente, eu não acredito. Gente, eu acho que isso aqui, eu tô dando muita risada. Vocês são Não, é muito maravilhoso, alegres. Essa é maravilhoso. Eu Alegria vou do Senhor. respeitar, porque hoje é vocês que fazem as perguntas, né? Ainda é. não Tinha vamos muitas virar a perguntas mesa. aqui, Olha, né? estão querendo virar a mesa aqui. Antes, só vamos dar um spoiler. Dá um aqui. spoiler, Antes, spoiler, vai. Vamos ver se a galera antes quer, do... né? Isso, se você tem interesse de que essa mesa vire, Com certeza. né, Saber deixe sobre no Mari comentário. e Gu, Saber vaso sobre de Jesus. gente, vaso de Jesus. Se você quer saber sobre vaso de Jesus, deixa aí um recado pra gente. Exatamente. Manda no direct, manda no WhatsApp e fala isso. assim, vira a mesa. Vamos Sinaliza virar a a mesa, gente. com certeza. Quem sabe a gente faz isso, Com né? De virar a certeza. mesa. Meu Deus. Mas é isso. Mas enfim, galera, né? Então nós conhecemos vocês, tivemos esse privilégio de conversar, mas a galera quer saber. Meu né? Deus. Tem gente aí que, poxa, o que é isso? O que é esse podcast meado? Quem são esses? Lari Will? O que é isso, Lari Will? Né? Quem são? Que comem, onde vivem, né? Com que Como- trabalho. Que trabalham. Quem são vocês, nasceram? Larissa e o Will? Bora lá, vai lá. Depois não reclama que eu não deixo você falar. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa. Eu tenho 31 anos. Hoje eu faço parte aqui da nossa comunidade Corbã Moriá. Já tem 7 anos? 7 anos que nós estamos congregando aqui. Um pouco mais. Nós fazemos parte do Corpo de Obreiros da Igreja. Glória a Deus. Nós trabalhamos juntos aqui, dando um suporte aí para os pastores. Hoje eu lidero o grupo de dança, o Ministério de Dança, Adore ao Abba Pai. E estou muito feliz de fazer parte desse ministério. Eu já passei por diversas igrejas, já tive diversas experiências ministeriais. E glorifico a Deus porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Eu acredito muito sobre propósitos específicos, em lugares específicos, em um grupo de pessoas específicos, com necessidades específicas. Então, o Senhor achou em nós graça e nos inseriu nesse lugar, nesse meio, para somar, para acrescentar, Amém. para que o reino cresça e avance. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte desse corpo. Muito feliz mesmo de estar aqui envolvida nesse lugar. Hoje eu tenho 2 filhos, sou casada com o William. Esse ano completamos 7 anos de casados. Já logo aí, já está aí já, dia 12 de setembro. Completamos 7 anos de casados. Temos 2 filhos, o Miguel e a Melissa. O Miguel fez 5 anos agora, a Melissa vai completar 4. Foi bem perto, foi, né? Foi algo assim bem rápido. Processos rápidos. Foi um processo bem rápido. E nosso Senhor me deu esse presente, que é essa família. Foi um presente, assim, do Senhor, num momento que eu mais, assim, esperava e desejava. Glória a Deus. Então, eu sou muito grata a Deus pela minha família hoje. Hoje eu trabalho na área da saúde, né, educação física. Nós temos um espaço só para mulheres, uma academia só de mulheres, Meu Deus. que é um sonho que o Senhor realizou. Eu sonhei muito com isso e no tempo certo o Senhor concretizou. E foi em um tempo assim bem improvável, que foi no meio da pandemia, né? E o Senhor concretizou esse sonho e hoje eu trabalho com o público feminino lá na academia. Então a gente trabalha com diversas modalidades, musculação, pilates, e temos assim
estamos com mais ideias, o Senhor tem assim, inspirado a nós a planejar mais, para colocar mais em prática outras ideias, a fim de que a gente possa crescer profissionalmente, mas com o intuito de também compartilhar o reino com essas mulheres. Eu tenho certeza, o principal propósito de tudo isso, de todo esse trabalho que temos feito ali naquele lugar, é declarar a palavra do Senhor, alcançar pessoas com um sorriso, com um abraço, com uma conversa, falando diretamente de Jesus, para aquelas que dão mais abertura. Então eu sou muito grata a Deus por essa estratégia que Ele nos deu através desse trabalho. E vocês viram como ela fala pouco, eu sou o William. Duvido que você só o Sou o William. William. Já falou, sou o William. Já falou que a gente é casado, tem 2 filhos. Né? O William vem Então, de onde? Come o que? Faz Faz o quê? Exatamente. Quem que você trabalha mesmo? Eu não lembro. Mas vamos lá, eu sou o William, tenho 31 anos também. Segundo ministério, né, que eu congreguei na Batista. E aí depois a gente saiu de lá, começamos a buscar outro ministério e encontramos a CCM, né. Hoje nós estamos expandindo, né, crescendo, que esse é o propósito de Deus para todo mundo, né, o crescimento, a expansão. E nós estamos aí, trabalhando, né, estamos aqui para frutificar, que eu acredito que esse é o propósito, né, do reino para todos, frutificar. Uma vida sem frutificação é uma vida estéril, né? E Deus não gerou ninguém para ser estéril, e sim para dar frutos. Então, estamos aqui para isso, para somar no que for preciso. Se tiver que limpar, a gente vai limpar. Se tiver que na intercessão, a gente vai interceder. Se tiver que pregar, a gente vai pregar. Se tiver que cantar, a gente vai cantar. Tô aí para somar em tudo, né? Glória a Deus. Então, tô na dispensação dos pastores, o que eles nos dá de destino para fazer, a gente vai fazer. E a gente tem o prazer de estar somando na obra, né? Nossa, E muito profissionalmente, né, hoje a gente está numa nova fase da nossa vida. Já trabalhamos bastante como CLT e hoje nós estamos aí empreendendo, né, com 2 empresas, academia de mulheres, como ela falou, e tem escritório de contabilidade também. E é isso, eu sou contador, ela é professora, né? Então eu trabalho com administração e ela trabalha mais com a prática, né? Perfeito, incrível. Gente, vocês têm coisas muito legais para agregar. Sim. Hoje eu quero começar, assim, explorando um pouquinho sobre essa construção de família, né? Então, o Will ali como consultor, né, de toda essa né, de contabilidade e alguém de educação física. Como esses mundos se encontraram, né? Como essa família foi constituída. A gente domingo teve aniversário aqui na igreja do Miguel, né, que foi maravilhoso, né? Então conta pra gente um pouquinho aí como surgiu a história de Will e Lari, né? Quem era o Will antes de Lari, quem é Lari antes de Will. Acho que é legal a gente saber um pouquinho desse testemunho de vocês enquanto casal, né? Enquanto também pessoas, né, que encontraram história, né? Jesus e tem uma história aí. Um testemunho. Um testemunho. Sim. Na verdade, antes de eu conhecer o William, o meu estilo de vida, porque assim, eu não nasci em berço evangélico. Então, eu conforme foi passando a minha infância, né, através da minha irmã mais velha começou a frequentar a igreja evangélica através de uma vizinha. Meus pais não eram cristãos, e eu tenho uma irmã, a minha irmã do meio, a Vanessa também, a minha irmã mais velha, a Fernanda. Então, a Fernanda começou a frequentar com essa vizinha, e aí a Vanessa começou a ir, e aí eu comecei a ir, eu era menor, sou a caçula, comecei a ir uma vez ou outra,
comecei a me inserir no meio cristão, ainda criança, né? E do que eu me lembre, por volta dos meus 5, 6 anos, eu já participava de escolinha dominical, e comecei essa trajetória, né? Mas assim, mais participativa mesmo, não entendi ainda assim, de forma ampla, sobre Jesus, sabe, assim, de uma forma mais profunda, até por conta da idade, né, imaturidade e tal. Mas o fato de estar na igreja já era algo bom, né, para uma criança que está em fase de crescimento e tal. E aí, passados os tempos, a minha mãe se converteu, né, para a glória de Deus, e aí eu comecei a frequentar com ela a igreja, e entrei na fase da adolescência, e aí, como todo adolescente, passa por aquela fase de inconstância, e uma hora você quer, outra hora você não quer, e a idade vai chegando, e aí chega a época de faculdade, escola, finalizando o ensino médio, e aí você quer namorar, e você quer constituir família, só que aí você não sabe o que você quer, se você quer servir a Deus ou não, ou se você quer sair, quer passear, quer curtir, e porque a gente sabe, né, que essa fase da juventude é bem difícil. É uma fase de transição da juventude para a fase adulta. Então é uma fase de escolhas, e essas escolhas determinarão o seu futuro dali em diante. Então eu cheguei nessa fase, antes de conhecer o William, onde eu estava fria espiritualmente. Então, eu estava meio afastada. Então, as minhas escolhas não estavam de acordo com o que Deus queria para mim, de fato, né? E eu estava meio afastada. Então, eu queria sair, eu queria curtir. E deixando um pouco de lado essa questão família. Tipo, se for para ser, Deus vai preparar alguém, mas eu não queria me colocar na posição que Deus tinha para mim, para viver tudo isso. Então, essa fase foi muito difícil para mim. Quem é jovem e que deve estar assistindo agora, ouvindo, deve estar passando por isso. Momentos de escolhas. De fato, o que eu faço? E em um determinado momento da minha vida, eu falei, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E eu recebi uma palavra de uma amiga sobre Marta e Maria. Que dizia que lá na palavra fala que Maria escolheu a melhor parte. E aquela palavra cravou no meu coração. E eu falei, Senhor, eu escolho a melhor parte hoje. Eu vivo em um mundo assim muito atrativo, sim. Eu vivo rodeado de pessoas que, infelizmente, a maioria não servem a Jesus, que é a favor de curtir a vida, de sair, de viver. Só que eu conheço a sua palavra, eu sei o que o Senhor tem para mim. Então, foi a partir de uma escolha e uma decisão que dali em diante eu comecei a viver aquilo que Deus tinha. E além da escolha e da decisão, a ação do posicionamento. Porque, acima de tudo, eu precisei me posicionar e tomar uma atitude de me posicionar. E a partir dali, quando eu decidi que o Senhor falou comigo, tocou meu coração, eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso buscar, eu preciso congregar, eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. E tomei essa decisão, foi quando as coisas começaram a acontecer. E aí foi quando eu voltei, me reconciliei com Jesus e comecei a frequentar uma igreja, a Igreja Batista, a convite de uma amiga, que eu creio que ela vai assistir e ela vai se identificar. Era uma amiga que pegava muito no meu pé. Eu sempre gosto de comentar e falar sobre ela, porque ela pegava muito no meu pé nesse período que eu fiquei um pouco afastada. E ela tinha aceitado a Jesus recentemente, então ela sempre pegava no meu pé. Vamos lá, e Jesus tem um projeto na sua vida. Eu falava, tá bom, eu já sei de tudo isso. É sempre assim, né? Quando a gente passa por essa fase, a gente sempre vê, não, eu sei disso. E naquele dia em diante, eu lembrei dessa minha amiga, eu liguei pra ela e falei, eu quero ir lá na igreja hoje. E ela, glória a Deus, é a Jéssica, ela vai assistir e ela vai lembrar disso. Eu falei, eu quero ir lá na igreja. Como é importante ter Jéssicas, né? O quê? Demais, Jesus, demais. levante Jéssicas sobre que essa Jesus geração. levante Jéssicas sobre essa geração. Em nome de Jesus. Porque muitas das vezes pode ser insistência, pode ser chato, mas
mas é onde nós vamos ter um norte para viver realmente aquilo que Deus tem. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos convence, né? E aquele dia foi um dia, assim, que o Espírito Santo me convenceu e falou, Meu é Deus. agora. E aí, você escolheu, não escolheu? Então, o caminho é esse. Agora você tem que tomar uma atitude e caminhar por esse caminho. E aí foi quando eu fui nesse culto, né? Eu fui até lá, fui assim bem quebrantada, coração quebrantado. E aí eu cheguei lá e me deparei com uma paz. Eita glória! E eu falei, Senhor, eu vim aqui para te buscar. Eu não vim aqui para olhar para os lados. Não quero Ela distração. tomou uma decisão e o Espírito Santo preparou um presente pra ela. E eu olhei o William nesse dia. E eu olhei o William e falei, Senhor, eu falei de fato, gente, de verdade. Eu quero primeiro me acertar com o Senhor, Pai. Eu não quero olhar para nada agora. Mas o Senhor já sabia de tudo, né? E aí a partir dali eu comecei a frequentar, né, a igreja, a Batista. E a minha amiga Jéssica tinha uma amizade em comum com ele. E aí a gente começou, né, se fazer amizade. Bênção, né? Salve, Jéssica. Glória a Deus pela sua vida, Jéssica. Queremos te conhecer, hein? Olha. Por favor. E aí a gente começou a conversar, fazer amizade. Era uma igreja que tinha muitos jovens. Então a gente, terminava o culto, vamos todo mundo pra casa de fulano. Aí a gente vai assistir filme, conversar, comunhão e tal. E aí começamos a nos aproximar, né? Com amizade, conversa vai, conversa vem. Ele sempre na dele, desse jeitão dele. Todo mundo olha, acha que ele é bravo, que ele é o jeito dele. E não é muito minha cara, porque eu sou muito pra cima. Eu sou muito extrovertida, eu gosto de falar. Fala pouco. E eu sou muito assim, e ele é totalmente oposto. Totalmente oposto. Então ele é na dele, ele é reservado. E eu falei, não, senhor, não é meu número. Não é, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim. Porque o Senhor, ele não une duas peças iguais. Ele une peças diferentes que se encaixam para cumprir um propósito específico. Exatamente. Então, realmente, como diz aquele ditado, os opostos se atraem. E de fato é isso. Então são peças diferentes, mas que se encaixam uma na outra. E aí eu orando ao Senhor, porque aí a gente começou a ter uma amizade, e aí o sentimento começa a acontecer, principalmente na mulher, né? Porque mulher é mais sentimental, né? Sim. Mulher é mais emoção, e o homem não, o homem é diferente. E aí eu falei, não, eu vou lutar contra isso, contra este sentimento, porque não é pra mim, não é. E orando ao Senhor, porque o sentimento começou, né? E aí eu não ganhar forma. Exatamente. E eu não queria contar pra ninguém, nem pra minha amiga Jéssica. E eu não queria contar pra ninguém e fui orando. E eu falei, Senhor, eu também não quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Porque a gente, numa idade que a gente quer namorar, os jovens hoje em dia, quem que não quer ter um relacionamento? Quem que não quer? Todos querem. Mas naquele momento eu não queria atropelar, sabe, a vontade de Deus, o processo que Deus tinha na minha vida. Eu queria esperar que Deus fizesse da maneira dele. Mesmo que no meu coração eu estava querendo algo. Eu queria viver isso, né? E aí foi passando o tempo, a gente começou a conversar mais, e eu sei que ele tem mais para dizer agora. Ele tem muito mais para falar. Ele tem muito mais para falar. No mundo de Will, né? Enquanto lá ele estava ali, né? Isso, no naquele seu afastamento, processo. no processo todo. O Will, como Eu já tava lá na igreja já, né? Já nasceu, já desde sempre na igreja. Eu fui pra igreja em 2011, né? Na verdade, assim, que eu levantei as mãos e aceitei Jesus foi 2011. Mas antes de eu levantar a mão, eu vivia nos pagodes, né? Tocava pagode e minha vida era pagode, né? Fora assim, tempo da juventude que eu tinha uns 14, 15 anos, vivia nas matinês da vida, né? Nas baladinhas, mas coisa de, sabe, de jovem, assim. E depois que eu comecei a tocar pagode, aí já era, só ia pros pagodes. Onde tinha pagode eu tava lá.
Até que, assim, dava muita briga, né? Muita Aham. briga, ia ensaiar, dava briga, ia tocar, dava Deus. briga. Isso aí foi cansando, né? E aí tinha um pessoal, né, da minha rua, os meninos que a gente sempre cresceu juntos, né, desde criancinha, infância. Eles estavam na igreja e eles sempre faziam convite, ô, vamos na igreja. E aí eu falo, meu, esse menino tu tá indo na igreja aí, meu, sei que eles vão fazer lá, né? Tem nesse lugar, Tem, né? tem toda hora chamando, enche o saco. E aí a gente ia pros pagodes toda hora, vamos pra igreja, né? Parecia que era uma festa, né? Porque tava todo mundo indo, só eu que não tava. Até que um dia deu uma treta no num dia que a gente foi tocar, aí eu falei, deixa quieto isso daí. Aí fui na igreja. Aí fui na igreja. Quando fui na igreja, né? Aí eu até fiquei. Falei, meu, não é possível que falaram tudo pro pastor minha vida aí, né? Meu Deus. Tá falando tudo aí que eu tô. Não, os meninos foi e falou tudo pro pastor. Que ia vir um menino e é assim. Mas não, era o próprio Deus falando comigo, né? Glória a Deus. E aí começou a tocar os louvores, né? Aí eu comecei a chorar. Aí ali eu já tava em outra vibe, né? Algo que eu nunca tinha sentido, né? E aí eu levantei a mão, a pastora fez o Glória a apelo Deus. lá, Glória a Deus. levantei a mão e aí depois que eu levantei a mão, minha vida mudou, né? Glória a Deus. Eu Louvado seja permaneci, e assim, teve dias que, momentos que a gente falava, desisto, mas estamos aí até hoje, né? E aí teve um dia aí que a Larissa foi, né? Foi a convite da Jéssica. A Jéssica. E aí quando ela foi, o primeiro dia que ela foi, os olhares cruzaram assim, né? Ela não percebeu, também eu não percebi nada, isso aí a gente foi descobrir depois. A gente não quis demonstrar, né? É. Aí ela foi, Vamos eu ser falei, fortes aqui, firmes. Foi, ô Jesus, tu és bom. Chegou! Glória a Deus. Chegou. O tempo de cantar chegou. Aí assim, cantar mas foi chegou. algo que a gente, sabe, tava já um tempo lá e aí a Jéssica tinha amizade com ela, a gente começou a desenvolver um vínculo de amizade, porque eu acredito que um dos primeiros sinais para um relacionamento é a amizade, É. né? Então a gente começou a desenvolver uma amizade, aí começamos a ir pra igreja, aí tinha nosso grupinho ali de amigos, né, que a gente sempre saía, ia comer alguma coisa, aí tava junto, ia assistir alguma coisa, um filme, ia se reunir pra fazer um almoço e tal. E o grupo de aí- amigos sabia? Não, aí Não, assim, ninguém ninguém sossegava. Eu não sabia, nem ela sabia, mas assim, e foi crescendo. Aí às vezes um jogava uma piadinha. Porque foi passando o tem. tempo, né? Um amigo que Aí chamava fica uma Joe. coisa. Fala Joe, né? Falava, O "E aí, Joe. meu?" Ah, Joe. Sei não, Era eu mais falava. usado. Era mais próximo Tava na minha, só não era de falar nada pra ninguém, né? Eu ficava de Eu boa, ficava de boa, né? Ah. Na O Joe minha. foi o Joe Sempre foi o, a na gente minha. fala assim, entre aspas, né? Que foi o cupido. É. Fez um papel amigo, né? importante. Aí, Leu Aí meu pai falou, vou leu fazer um Joe. esquema. Um esquema santo. Esquema santo. Mas assim, a gente foi sempre na amizade. Sempre na amizade. Na amizade. Aí, foi um ano de amizade, né? Aí até ano de que um amizade. belo dia eu falei, não, vou ter que contar essa história aí logo. Aí falei com ela, né? Contei pra ela que já tava percebendo isso, pra gente poder orar, né, nesse propósito. Aí Glória a ela, Deus. aí ela falou, não, beleza, também tava nesse propósito. Aí eu falei, ai, Tava finalmente, né? Aleluia, Aí a gente tem aquele. A gente já tava, né, um período na igreja lá, né? O pastor já Isso. conhecia a Sim, gente, né? sim. Não a gente como um casal, a gente como um membro lá, Sim. envolvido nos trabalhos, né? Participando. E aí a gente falou, ó, vamos orar, vamos chegar no pastor, vamos orar lá, falar pra ele que a gente tá querendo estabelecer Aham. um período de oração. E aí, pra nossa surpresa, ele falou assim, olha, eu não vejo necessidade de vocês orar, né? É bom vocês já casar, brincadeira. Aí ele Eita! falou assim, não, vocês assim, pela maturidade, né, que a gente vê aí, tá Vocês na tinham quantos bênção. anos? Eu já tinha 20 e alguma 20, coisa 20, aí. 21. 20, é. Ah, no É, caso dos foi 20. 21. É, Aí você ele falou, ó, 21, vocês eu já 20. podem, né, seguir com um relacionamento, vocês são bênçãos aí Legal. e tal. Aí Abençoou. foi.
né? E aí que tá. É bom lembrar, até pros jovens que que estão Então é isso, não que precisa orar, né? Esse período que a gente se conheceu e começamos a estabelecer uma amizade, que eu comecei a perceber um sentimento, a partir daí eu já comecei a orar. E ele, depois de todo esse processo, ele também já estava orando. Então ele já estava apresentando esse sentimento diante do Senhor e eu também. E eu falei, só que eu orava assim, Senhor, eu não quero me frustrar. Senhor, tira esse sentimento, Senhor. Se não for de Deus, tira. Com medo, com receio de se machucar, de se ferir, de se frustrar, né? Mas desde já, a partir do momento que eu comecei a sentir isso, porque eu estava num processo assim de retorno, sabe? De reconciliação com Jesus. Eu estava num período de que eu queria me alinhar novamente. Eu não queria que nada me roubasse. Principalmente quando se diz na questão sentimental, né? Às vezes a gente se deixa levar pelos sentimentos e acaba saindo do propósito. E eu não queria de jeito nenhum sair do propósito do Senhor. Eu falei, Senhor, eu tô com esse sentimento. Se for da sua vontade, que o Senhor faça acontecer do seu jeito, da sua forma, mas o meu maior propósito é me firmar novamente, viver a sua promessa. Que legal, você soube também respeitar o seu momento, né? Entender o tempo que você estava ali, de não, agora eu vou cuidar, vou me alinhar com o Senhor, né? E a nossa surpresa maior foi quando a gente quis essa direção dos pastores, que a gente queria fazer as coisas assim como era nos orientado. De orar um período. Isso é muito importante. Mas assim, eu entendo que cada caso é um caso, cada propósito é um... No nosso caso, o Senhor abençoou porque viu todo esse processo de amizade, de oração. E o Senhor achou em nós graça para nos abençoar, para começar um relacionamento. E para nós mulheres, tipo assim, nós vamos começar um relacionamento, mas eu nunca nem, né? Tipo... Nunca nem beijei ele, né? E nunca nem peguei na mão. Isso também é uma pergunta polêmica, né? Que a galera fala assim, e aí, como que eu vou namorar essa pessoa sendo que eu nunca beijei, né? Não, porque eu nunca tinha nem me aproximado nem pra dar um abraço. Nossa, Nada, a gente nunca se aproximou. Nada, assim, nem pra pegar na mão. Eu muito mais, né? Porque assim a gente recebeu. E agora? Porque a gente não tinha isso. E eu falei, Senhor, e agora? Mas tá nas suas mãos. Seja o que o Senhor quiser. E aí foi algo bem estranho, assim, né? Quando o pastor falou, já tá abençoado, eu entendi que ele viu algo além daquilo que eu tava imaginando. Que eu acredito que hoje tem o resultado disso. Exatamente. Nossa, que legal. Entendeu? Porque assim, na nossa cabeça a gente teria que ali, vamos determinar 6 meses de oração, depois vamos começar um relacionamento. Então, assim, talvez a gente não tava com a visão espiritual do futuro. E o pastor, na hora que ele falou, hoje eu entendi isso agora, recentemente. Falou, poxa, algo que o pastor liberou lá atrás. Não, vocês já estão abençoados. Aquilo que Deus abençoa, o diabo não tem poder para... Ou seja, poderia ter casado já, né? Exatamente. Nem namorado, já casava mesmo. Sim. Sem falar da preparação. Foi a bênção de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Exatamente. Sem falar na preparação que vocês já estavam tendo no individual, né? Sim, Então Deus já conhecia exatamente. o coração de vocês, Sim, né? exatamente. Então o pastor, ele talvez não via vocês enquanto questões físicas, né? Mas ele estava ligado com os céus. Sim. E os céus sabiam do que você estava Exatamente. depositando sobre o altar de Deus, né? Então a resposta veio no lugar de fato futuro, né? Daquilo que Deus Tudo tem isso preparado para um resultado, né? De uma plantação. Uma coisa que eu lembro também é eu aceitei a Jesus, que eu me lembro de erguer a minha mão, eu tinha 10 anos de idade. E eu ergui minha mão e eu aceitei a Jesus. E eu fui à frente, recebi a oração. E logo após eu já desci as águas, já me batizei e eu já tinha entendido isso. Eu quero me batizar. E a partir dali, a minha mãe, a qual eu frequentava junto com ela, bem fervorosa na época, ela fazia umas anotações, tipo de campanha, projeto de vida. As minhas irmãs vão lembrar disso. A igreja fornecia um folhetinho, todo começo de ano, e projeto de vida. E ela colocava todos os pedidos dela, e ela colocava assim,
que Deus preparasse uma família para mim, para as minhas irmãs, e colocava com detalhes, sabe? Que Deus deu um marido abençoado para Larissa, filhos abençoados, coisas assim, que hoje a gente vê que é fruto das orações dela. Se ela fazia aquilo no papel, imagina de joelhos, orando, das diversas formas que eu já vi. Então, tudo isso eu acredito que foi, assim, um resultado de uma plantação, de pessoas que semearam lá atrás. E hoje a gente colhe, né? Eu não nasci como falam, né? O ditado do berço evangélico. Mas eu me lembro, né? E eu entendo isso que foi já uma semente lançada. A irmã do meu pai, né? Hoje ela é pastora. Então eu gostava muito de ir pra casa dela, né? Eu tinha na época uns 3 anos, 4 anos. Então eu e minha irmã era uma febre pra ir lá. Não, eu quero dormir na tia Salete, quero dormir lá. Né? Então assim, a gente era criança. E meu pai deixava a gente dormir lá. E eu lembro que toda vez que a gente dormia lá, a gente ia pros cultos. Se eu não me engano, era Assembleia, Ministério Belém, se eu não me engano, a igreja, e a gente ia. E a gente gostava, e meu tio, eu sempre via meu tio lá, estudando a Bíblia, ele levava a gente pra escola dominical, e a minha tia ficava na recepção lá, e eu ficava junto ali com ela. Então isso assim, né, as coisas passaram, a gente cresceu, foi pra adolescência, mas eu creio que já lá, já foi algo assim, foi uma semente lançada, às vezes uma oração, às vezes palavra liberada, né? Então eu acho que tudo isso já foi uma semente plantada, né, que fez sentido para que hoje a gente também estivesse, eu estivesse, né, até minha irmã, hoje ela também é evangélica, né, cristã, e também tem um trabalho na igreja dela, então eu creio muito nisso, né. Amém. Que Glória bênção. a Deus. Vocês, assim, olhando para essa história de vocês, olhando para Lari que estava desalinhada e que depois foi alinhado, pro Will que não nasceu nesse berço El Shaddai, evangélico poderoso, né, que as pessoas falam assim, né? O que vocês falariam para vocês, né, nesse período que vocês estavam desalinhados, ou que você ainda não conhecia, estava no pagode, né, para que esse processo fosse talvez acelerado, né, que fosse de fato essa semente, né, que vocês estavam falando. Qual seriam essa semente? Para as pessoas que talvez estejam ouvindo a gente, né, que estejam vivendo exatamente o que vocês estão relatando aqui enquanto história, né, que vocês acreditam que seja essa palavra assim que faz cair a ficha, né? Eu acredito muito que o Senhor coloca pessoas na nossa caminhada como peça assim muito importante para que a gente possa entender de fato o nosso destino diante dos céus. Então, às vezes a gente se encontra em uma situação de frieza, às vezes a gente se encontra numa situação tipo assim, eu não sei como que eu faço para voltar, eu não sei o que eu faço, por onde eu começo. Eu acredito que esse modo de pensar já é uma resposta de um reconhecimento diante dos céus, que você precisa mudar de atitude. E isso já é uma resposta de pessoas que talvez já oraram por você, que já intercederam pela sua vida. Eu tive muitas pessoas que passaram pela minha vida e que ainda fazem parte da minha vida, que foram peça principal nesse processo. Então, assim, olhando lá para trás, me vendo como eu estava, né? Eu tive muitas experiências maravilhosas com Jesus na minha adolescência, participava de diversas atividades na igreja, tive, assim, momentos maravilhosos, como também, depois de um processo da perca do meu pai faleceu muito cedo, e era numa fase muito difícil, porque eu estava na minha adolescência, e aquela confusão de sentimentos, do luto pelo pai, e de querer viver a adolescência. Essa junção de sentimentos acabou me deixando um pouco, como eu posso dizer, não perdida, mas um pouco confusa com tudo. Com esse negócio de Jesus, mas com esse negócio de viver, de aproveitar. E a questão também da minha mãe, de querer, de me cobrar, mas de uma forma positiva. Os estudos, o trabalho, aquela junção de coisas acabou me deixando assim um pouco meia confusa para algumas coisas.
Mas, por conta dessas pessoas que passaram por mim, que intercederam por mim, que lançaram uma palavra, que insistiram na minha vida, o resultado fez com que eu me entendesse assim. E aí, para onde você vai agora? O que você quer? Isso é o resultado, sabe? Então, eu olho lá para trás, de como eu vivia, das experiências que eu passei, e olho hoje, eu vejo, isso foi resultado de pessoas que intercederam pela minha vida, pela minha família, e glória a Deus por isso. E o que eu digo hoje para as pessoas, às vezes, que talvez estejam se sentindo assim, ou sem forças para continuar, ou sentindo que está desalinhada, isso já é um resultado de uma semente que foi plantada. E só precisa de uma ação, é uma escolha, é uma decisão. E a partir do momento que a gente decide, escolhe e toma uma ação, o Espírito Santo se encarrega de fazer todo o resto, assim como ele tem feito até hoje. E a partir do momento que eu decidi depender dele, para tudo, ele fez tudo. Muitas das vezes eu planejei várias coisas que não foram da forma que eu planejei, mas que aconteceram da maneira que ele quis, e hoje eu posso dizer que realmente era isso. Era isso que eu precisava, era esse processo que eu precisei passar para viver o que eu tenho vivido hoje. Não vou dizer que a gente só está vivendo glórias, não. Pelo contrário, as lutas e as dificuldades também aumentaram o nível. E como aumentaram? Coisas que eu passo assim que eu nunca imaginei que eu passaria. Eu passei por uma dificuldade muito grande, que foi a perca da minha mãe, e eu achei que aquilo era o ápice. Eu falei, eu cheguei no limite. Eu perdi a minha mãe, então eu sofri muito por isso. Foi um período bem difícil, porque foi no mesmo ano do nosso casamento. E era um evento assim que ela estava esperando muito, era um sonho para ela. Então aquilo me desestruturou muito, a ponto de eu pensar em desistir de várias coisas. E eu falei, cheguei no ápice. Não vou viver mais nada pior que isso. Não que um luto, né, não exista nada pior que isso, não. Mas conforme a gente vai crescendo e vivendo as glórias, as vitórias, a gente vai percebendo que as lutas também elas vão aumentando o nível e o grau. E aí você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que eu realmente ia estar passando por isso. Então o nível das lutas vão aumentando também. Mas tudo vale a pena quando você depende do Senhor para tudo. Quando você entrega e escolhe a melhor parte de fato, você vive a plenitude da vontade de Deus. Mas também vive uma plenitude das guerras e batalhas em níveis maiores também. Assim, nossa vida, ela é feita de escolhas, baseada em escolhas. Então, a todo momento a gente tem que fazer uma escolha, né? E eu tive que fazer uma escolha. Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu tenho que escolher. Ou eu continuo nessa vida de pagode, e aí vamos ver até onde vai, ou eu escolho viver algo novo, né? Eu escolho viver algo diferente. E eu tive que fazer essa escolha. Embora, né, tenha ali pessoas que já estavam orando, pessoas que já liberaram palavra, mesmo eu ali sem saber, né? E hoje eu entendo que isso existe, até porque a gente às vezes está aqui na igreja, a gente declara sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida de um sobrinho, sobre a vida de uma criança. Então eu entendo que lá atrás foi declarado sobre a minha vida algo, né? Mas isso tem que partir também de uma escolha minha, porque Jesus ele não obriga ninguém. Você vai ver que quando ele fala, né, para os discípulos, olha, se alguém quiser vir após mim, não é, olha, vocês vão vir após mim. Não, se alguém quiser. Esse querer parte de nós. Ele vai falar, olha, se alguém quiser, tem alguém que quer, então você tem que tomar a decisão, você tem que fazer a sua escolha. Então eu escolhi, né? Eu falei, eu quero entrar nesse rio aí que meus amigos entraram e tá todo mundo aí, parece ser algo tão bom, né? Algo que eles toda hora falam e convidam, porque realmente a gente só convida alguém para um lugar que nós nos sentimos bem. Por exemplo, eu convidei muitas pessoas para ir no pagode na época que eu estava, porque eu me sentia bem. Então ali eles estavam se sentindo bem
convidaram eu até um ponto que eu cheguei, não, eu quero ir conhecer isso daí. Entendeu? Porque é onde a gente desperta o interesse, né? Então eu falei, não, eu vou fazer essa escolha. E aí depois que eu entrei, né, foi apenas uma oportunidade. Então o que eu quero deixar aí para vocês que estão assistindo, não desperdice a oportunidade. Amém. Né? Então Glória a Deus. basta uma oportunidade e isso é em todas as áreas da sua vida. Eu não desperdicei a oportunidade não. Glória a Deus. Não desperdicei. Olha só. Não, então, mas é em todas as áreas das nossas vidas, né? Às vezes a gente abre mão da oportunidade. Até o casamento, né, que a gente conquistou, né, debaixo da graça do Senhor, foi com muita luta, porque a gente já via num período, né, por falta de maturidade no relacionamento, no namoro, cheio de briga, discussão e termina e volta. Isso teve aí essa parte também. interfere muito, né, na nossa comunhão com Deus. Então isso a gente sofreu bastante por falta de maturidade. E a gente teve a oportunidade de casar, né? Então a gente não desperdiçou a oportunidade. Teve esse momento de dificuldade, né? Quando a gente já tinha marcado a data, tinha fechado o buffet, tinha fechado, né, a festa que nem nós imaginaríamos que íamos ter. E aí aconteceu que a mãe da Larissa faleceu nesse período, faltando 5 meses pra gente casar, ela faleceu. Aí a Larissa falou, não vamos mais casar, não vai dar mais, vamos prorrogar isso aí. Eu falei, não, é agora que a gente vai ter que honrar o nome dos seus pais. Ele não queria ver você casar, então a gente vai fazer a melhor festa dentro das nossas condições. Ela não queria o melhor, então a gente vai fazer o melhor. Isso aí vai ser uma honra. Então, assim, de todas as formas, o inimigo tentou paralisar o plano de Deus. Só que a gente, né, teve que fazer essa escolha e não desperdiçar a oportunidade. A gente estava com a oportunidade de casar e a gente falou, não, vamos abraçar essa oportunidade. Talvez se a gente prorrogasse isso, nós não saberíamos, né, o que poderia ter acontecido daí para frente. Então a gente marcou, essa é a data, aconteceu, é debaixo de luta que a gente vai conquistar. Amém. Né? E a gente conseguiu. Né? E logo após a gente conseguiu também, veio outra luta que a gente estava querendo, né, ter um filho, e aí a Larissa perdeu a primeira gestação. Meu Deus. Né? E foi um baque pra gente, né? E a gente falou, não, vamos de novo. Deus. Mulher é mais sensível, né? Mulher eu já estava assim muito sensível pela perca da minha mãe. E aí quando eu vi que eu descobri a gravidez, eu achei, nossa, o Senhor é bom porque Deus sabe e Ele trouxe essa criança para preencher. E aí a gente cria algo na nossa cabeça, né? Não, porque Deus trouxe essa criança para preencher o vazio. E aí recolhe a criança e não tem mais criança. Aí você fica, e agora? Não tô entendendo mais nada. E agora? Não quero mais também. Aí vira aquilo, sabe? Mas tudo isso o Senhor nos permite para nos amadurecer, para nos fazer entender que a vontade boa, perfeita e agradável é dele. A gente não vai entender no momento da euforia, no momento da dor, no momento da tristeza, a gente não vai entender nada. Sabe aquela coisa quando o pai ou a mãe vai chamar a atenção da criança, e a criança só quer chorar, chorar, chorar e não ouve nada que o pai fala, só vai ouvir depois de um tempo que baixar a poeira? É a mesma coisa. Sim. Então, naquele momento eu fiquei muito confusa. Eu falei, Senhor, mas não era por esse propósito? O Senhor não queria me dar um filho agora por conta dessa minha dor? Por conta... consolo, né? Não, mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, vocês não precisam entender agora. Não adianta eu explicar nada para vocês agora. Só vivam e amadureçam. E continuem. E não parem. Meu Deus. E não desistam. Continuem caminhando. É muito louco. Muito louco tudo isso. Porque vocês, né, quando eu ouço vocês, né, contando toda essa história, o que fica para mim é esse posicionamento, né, de escolha, né, de ter que decidir, né, e não é óbvio fazer escolha, né, não é uma coisa tipo que você abre o olho e fala assim, fácil escolher. Não, e aí eu fico pensando, né, vocês trouxeram esse histórico de luto, né, como escolher, né, num período de luto, como escolher quando a zona é cinzenta, como escolher quando não existe um caminho onde você percebe que é
é correto. Não é assim, não existe uma resposta, uma escolha óbvia, né? Muitas vezes a escolha vai ser uma escolha irracional, como O incerta, né? Como incerta, num passo exato. Exatamente. É um passo de fé. Um super passo de fé. A escolha é um passo de fé. É um passo né? de fé, E exatamente. assim, escolher nesta zona de luto não deve ser fácil, porque as emoções, né, tomam muita conta, né? Então, como andar em fé, né? Como andar nessa estrada de fé mesmo quando as emoções estão bem intensas, assim. Andar em fé, como você disse, também é uma escolha. É você escolher pisar num lugar desconhecido, é você tomar uma decisão. E independente do que você sente, independente do que você está sentindo, com base no quê? Com base no princípio, nos princípios que você aprendeu, com base no que você recebeu de ensinamento, sabe? Então, assim, não se basear no que você sente, no que você está sentindo, mas no que você conhece e acredita e entende. E aí isso vai te levar para um lugar que vai te dar um chão lá na frente. Então isso também é você decidir acreditar que independente do que você está sentindo, porque se eu fosse escolher pelo que eu estava sentindo, eu não estaria aqui hoje. Sim. Eu tinha ficado por outros lugares, não sei quais. Mas pelos princípios. E quando você entende os princípios e você coloca em prática, porque uma coisa é você saber, ter a informação de algo. A outra coisa é você conhecer a fundo e provar aquilo e viver aquilo. Então é muito difícil. É muito difícil você estar num ambiente, numa circunstância desfavorável e escolher mesmo assim seguir por aqui, sabe? É muito difícil. E muitas das vezes é tão difícil que você às vezes não vê de imediato um resultado da sua escolha. Você não vai ver na hora ali, você não vai ver um ano depois, às vezes você vai ver 10 anos depois, 8 anos depois. Sim. Então, eu acho que esse é o maior desafio do cristão. Meu Deus. E de lá para cá, a partir dessa experiência que tivemos, o Senhor nos colocou em outras situações iguais. Então, assim, um exemplo é a academia, que é um sonho que eu sempre tive. Sim. Tá, você tem um sonho e tal, só que assim, agora a circunstância está desfavorável. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde está tudo parado. Seu sonho é esse? Então pisa onde não tem chão. Meu Deus. E aí você lembra das experiências que você teve lá atrás, e aí, como você vive por base de um princípio, você vai falar assim, será? Não, eu já vivi isso, então eu vou, porque eu sei quem está me dando a palavra. Glória a Deus. E assim a gente vai, e o Senhor vai nos colocando em situações para que a gente venha crescer em fé, venha crescer em maturidade e ter experiência com Ele, porque o que Ele mais quer é nos proporcionar experiências para que Ele se manifeste, a essência dEle para nós, de diversas formas. Porque Deus, Ele se manifesta para nós de diversas maneiras. Sim. Por isso que Ele nos coloca em diversas situações, porque Ele quer se manifestar de maneiras específicas em diversas situações, e isso é o que a gente vive até hoje. A gente vive diversas situações, e nessas diversas o Senhor se manifesta de diversas formas, e a gente fala, puxa, eu achei que eu conhecia Jesus, mas eu conheci uma outra parte dele agora. Eu entendi ele agora de um outro jeito que eu não conheci. Uma outra faceta exatamente, da glória de Deus. Né? Exatamente. Uma outra forma então, da manifestação dele. Por isso que a gente prosseguir em conhecer. Yes. É sempre isso, porque cada vez você acha que conhece, mas você não conhece. Você vai conhecer mais se você se aprofundar mais. Glória a Deus. E se deixar ele te colocar nas situações mesmo. Situações vão vindo, tudo bem. Eu sei que o Senhor quer se revelar de um jeito que eu não sei. É não ter medo de se lançar. Exatamente. Também, né? É isso. Essa é a nossa experiência. Jesus, ele é especialista em chegar quando não tem mais jeito. Na nossa capacidade humana. Nossa, sim. É por isso que na maioria dos milagres que ele fez, na maioria não, em todas,
era quando não tinha mais possibilidade. Exatamente. Você vai ver que quando ele chega lá para ressuscitar Lázaro, já não tinha mais possibilidade do espírito voltar ao corpo. Já era 4º dia, decomposição. E aí ele chega. Exato. Você vai ver que quando ele chega lá que ele interrompe o cortejo do filho da viúva de Naim, ali já era, estava enterrando também. E aí ele chega. Você vai ver que quando ele vem, né, para curar o cego, a mesma coisa. Não tinha jeito ali para ninguém curar aquele cego, ele cura. Então é quando não tem possibilidade. Você vai ver também, os discípulos estavam lá no mar, o mar revolto, o vento, ali já era. Eles, a gente vai morrer. De repente vem Jesus andando sobre as águas. Né? Então ele só chega nessas horas, porque a gente entra na dependência dele. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem aprendido muito, é dolorido, mas tem momentos que é a dependência dele, né? Aleluia. E depois dessa perca desse primeiro bebê, veio a dupla honra, né? Como diz o pastor Jaso. Veio a dupla honra, porque 1 ano depois veio o Miguel e foi tudo maravilhoso, assim, a gente planejou o Miguel, foi planejado tudo certinho. O período que a gente ia engravidar, o período que ia nascer, porque na época eu trabalhava em academia, né? Então tem toda a questão física, né? Não, vamos pegar o período de férias, você engravida, e aí quando vou, tudo planejado. Tudo saiu conforme planejado, o Senhor abençoou. E a gente, assim que o Miguel nasceu, vamos ter outro? A gente entrou num acordo, a Melissa também foi planejada. Só que eu não imaginei que a bênção ia vir tão rápido, sabe? Porque nós decidimos ter um filho próximo. Bom, a gente está numa situação legal, a gente está com convênio médico, você está empregado, eu também. E a gente tem esse desejo, então o Senhor vai abençoar. Quem sabe daqui 1 ano? Não, mas foi no mês seguinte. Meu Deus. O Miguel estava com 5 meses. E eu descobri. Mas, na verdade, assim, né? A gente chegou em dezembro e falou, e aí, vai ter outro filho? Não vai? Como que vai ser? Porque assim, o convênio era bom, mas também o convênio já era caro, né? Então, tem isso também, assim, né? Ou a gente cancela o convênio, vai ter outro filho lá no futuro, ou a gente já aproveita o convênio para ter outro filho, né? Aí ela falou, mas como vai ser? Eu não quero mais trabalhar, né? Porque tem que cuidar do Miguel, e aí tem que... Eu falei, então, vai lá na empresa, conversa lá para ver se eles te mandam embora, pegar os seus direitos, e aí você faz uns cartão aí, vamos dar aula particular, né? E aí você vê, oferece umas meninas da igreja, fica te cobrando pra dar aula, faz uma turminha aí e você faz seu horário, né? Então beleza. Chegou lá na mulher, a mulher não queria dispensar ela, não, que as alunas estão perguntando de você e tal. Ela falou que, mas eu quero ter outro filho, aí quando foi ver, ela, não, pode ter outro filho. E aí foi rápido. Foi muito rápido. Deu 15 dias dessa conversa, voltou e... Já descobri uma Melissa. Tinha voltado da licença maternidade. Foi uma surpresa, né? Assim, foi planejado, mas foi muito rápido. Sim. E assim, eu fiquei meio assim, meu Deus, será? É isso mesmo, Jesus Cristo? Mas assim, também foi algo assim, muito novo. Nossa, eu falei, Senhor, agora é pela fé também, né? É tudo, o Senhor vai me abençoar para me dar sabedoria para lidar, para cuidar de 2 crianças e tem que trabalhar mas enfim, nessa história toda de família, eu glorifico a Deus, porque o Senhor fez muito mais do que eu imaginei. Muito mais do que eu pensei. Porque hoje eu tenho uma família, eu tive uma família em uma estrutura totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então o Senhor me deu algo muito além. A minha família, meu pai, minha mãe, não tinha essa questão de diálogo, de toque, de abraço. Meu pai era muito brutão, né? A minha mãe era meio assim desencanada também. Às vezes vinha e tal, mas não tinha isso. Não tem o que a gente vive hoje. Eu já abraço. Então o Senhor superou, assim, sabe? Não é fácil, às vezes a gente, né, dá uns choques, mas a gente vê que é outra realidade. Glória a Deus. Né? Glória a Deus por isso. E que loucura, né? E como foi isso de estar grávida e pegar e pedir pra sair? E aí? E quando entrou a academia também, né? Que você falou aí que vocês estão com a academia hoje. Quando que isso tudo aconteceu? É assim, quando eu entrei no curso de Educação Física,
Eu sempre gostei da área de educação física, praticar esporte, desde pequena. Meu tio, o irmão da minha mãe, ele tinha um grupo de capoeira. E eu era bem pequena, eu tinha uns 6, 7 anos. E ele dava aula de capoeira numa rua sem saída, lá onde a gente morava. E aí ele juntava toda a criançada, o pessoal da rua, e ele começava a dar os treinos lá na rua. E aí eu participava, fazia os treinos, os alongamentos, e a partir dali eu me fui despertada assim para essa área, para essa questão do esporte, da prática de atividade física. E eu gostava de praticar na escola, e eu comecei a criar um amor assim por isso. Ensino médio, nossa, sempre gostei de jogar handebol, sempre joguei basquete, futsal, gostava muito. Chegou no ensino médio, eu não tinha dúvidas, o que eu queria era isso. Tanto que a mãe falou, não vai fazer educação física não, educação física não dá nada. E tal, vai fazer direito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mãe, eu não gosto. E eu me inseri nesse meio, só que eu nunca tinha pisado o pé numa academia. Eu nunca tive acesso para uma academia, porque antigamente você tinha que ter, né, uma condição para ter acesso a uma academia. E eu nunca tive acesso. Minha mãe nunca pagou uma academia para mim, nunca pôde pagar. Então eu era muito desencanada de academia. Eu gostava mais da área esportiva, futsal, vôlei, que era a minha vivência, capoeira, que era o que eu vivi. Então eu entrei na faculdade por conta disso, por causa da prática esportiva. Então eu queria trabalhar em escola, porque era o que eu tinha vivido. E aí eu comecei a estudar educação física e abriu aquele leque, né, de possibilidades, de áreas para trabalhar. E aí, na época eu trabalhava, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava com telemarketing. E era uma luta tremenda para ir para esse trabalho. Minha mãe me obrigou a ir para eu poder pagar a faculdade. E eu comecei a ir para pagar a faculdade. E aí minha mãe falava assim, já que você quer essa área mesmo, né? Vai procurar um estágio, vamos procurar um estágio em alguma academia por aí. Não, academia eu não gosto. Não gosto, porque nunca tive acesso, então eu achava que era algo muito chato. E aí eu consegui um estágio, mas na área de natação. E eu amava a água, amava a piscina. E eu comecei a me inserir nesse meio de academia. Era uma academia que tinha natação, mas também tinha musculação. E a partir do momento que você entra numa academia para estagiar, você vai estagiar em diversas áreas. Então você vai passar por diversas áreas. E eu comecei a me inserir na área da musculação. E eu não gostei da área da musculação. Não, é uma coisa muito monótona. Eu sempre fui muito dinâmica, muito agitada, muito pra cima. E aquele negócio eu falava, é muito chato. Até porque é complicado de entender, é complicado de ensinar, de montar treino. E era uma fase ali que eu não tinha estudado ainda na faculdade. E aí eu conversava muito com as mulheres. Eu pegava muita amizade com as alunas, que eu gostava muito de conversar. Não gosto de musculação, me sinto mal. Eu fico meio sem jeito, né? Às vezes tem que fazer um exercício ou outro. Os professores não dão muita atenção. E eu comecei a passar por diversas academias. Aí saía de uma, fazia estágio em outra. E comecei a ter uma vivência mais profunda nisso. E aí eu entrei para a área de ginástica coletivas, onde o público maior era mulheres. E as mulheres vinham em peso para a ginástica. Ninguém queria ir para a musculação. Porque musculação deixa muito forte. Mas a maior justificativa era, eu me sinto mal, eu tenho vergonha, eu não fico à vontade. Os professores não dão muita atenção. Ou se não, se dá muita atenção, já sente que é algo meio estranho. E elas iam correndo para a sala de ginástica. E aí juntava a mulherada ficava, nossa, era aquilo. E aí, a partir dali, parece que começou a ser despertado algo no meu coração. Eu acho que eu gosto mais de trabalhar com mulher. eu acho que eu me sinto melhor, a gente fala a mesma língua, e eu sei que elas gostam, e é o que eu gosto, e eu acho que eu consigo desenvolver melhor esse trabalho. E aí surgiu um desejo, quem sabe, né? Lá na frente, daqui uns 100 anos, mais ou menos, quem sabe, daqui um tempão, eu consigo, assim, um espaço, né? Só de mulheres. Mas ficou guardado, ficou guardado. E eu continuei trabalhando em academia, dando aula de ginástica, dando aula de musculação, natação, trabalhando com o público feminino e masculino. Nada contra o público masculino, pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar com o público masculino, para orientar, para os caras que querem saúde, sabe?
Sim. Os caras que querem mudar estilo de vida, que querem uma saúde, aí eu gosto muito de trabalhar. Mas as mulheres era outra coisa, era outra vibe. Fala a mesma língua, Sim. sabe? A gente entrava no mesmo ritmo, no mesmo ambiente, no mesmo clima. Mas ficou... E aí, quando eu tive a Melissa e o Miguel, aí que ficou mais longe mesmo, esse sonho aí. Ficou mais longe ainda. Era 100, agora, quem sabe daqui uns 200 anos. Meu Deus. 2 crianças pequenas, como? Sim. Se para eu trabalhar em um lugar com compromisso com uma empresa já tá difícil, imagina eu assumir um compromisso de meu. Só que aí o abençoado aqui, enviado do Senhor, ele que me insistia demais. Meu, vai dar aula. Investidor aí. Meu, vai. Eu falei, William, eu não quero trabalhar, eu quero dar um tempo, eu quero descansar um pouco. Eu quero só cuidar das crianças. Ele, dá uma aula para uma aluna aqui, outra aluna ali. Faz seu horário, entendeu? Mesmo que você vai ganhar menos, não tem problema. Você gosta do que você faz, você vai deixar isso pra lá? Sabe? E aí eu falei, não sei. Aí pega uma aluna aqui, pega outra aluna ali. E aí deixa... A minha sogra tem um papel muito importante. Minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Um papel Meu muito Deus, importante essa em rede. todos esses processos. Eles são a nossa base. Eles sempre nos deram todo o respaldo, inclusive estão dando nesse momento. Glória a Deus. Eles são Obrigado. chave Como é o nome principal. deles? Maurides, Cláudio, Cláudio, meu sogro, e a Tabata, minha cunhada. Tabata, Maurides, Cláudio, Tabata, um beijo aí, obrigado. Eles são os- Abençoe, irmão. Eles Deus são os continue te principais. Eles são os principais, Glória a Deus. nossa base. É a minha base, é a base dele, nossa base para tudo. Glória a Deus. E aí, nesse processo todo, ele começou a me insistir, me impulsionar para isso. Eu não estava querendo muito ir. Por mim mesmo, eu não tinha ido. E aí eu comecei a trabalhar, dava uma aula aqui, outra aula ali, e eu gostava. E eu comecei a me sentir, falei, realmente é isso. E aí uma pede aqui, outra pede ali, e aí ele, chegou a hora, vamos ver um espaço. Aí eu, meu Deus, não. Aí que entra a fé. Aí que entra de novo todo aquele processo de escolher e tomar atitude, né? Glória a Deus. E aí o William foi assim, ó, o arqueiro, né? Ele foi o arqueiro Uou. para me lançar mesmo para Meu onde eu Deus. precisava ir. Hoje eu vejo que essa peça que é diferente encaixou certinho mesmo, de fato. Deus. Porque se eu tô vivendo isso hoje, é por causa dele. Não é por causa de mim somente. Porque ele me impulsionou para tudo isso. E todos os avanços e conquistas assim, que nós temos conquistado nos últimos tempos para cá, é por conta dele. Glória Ele a que Deus. tem me lançado assim, sabe? Nos momentos assim mais difíceis que eu não queria mais, ou tipo, sabe, que ele tava sempre, às vezes eu fico brava, né, e tal, mas ele tá sempre ali. É como o próprio Deus, ele é um homem de Deus na minha vida para me impulsionar. Louvado seja Deus. Então, além de esposo, ele é um homem de Deus que me impulsiona a viver o plano de Deus, e a academia é resultado disso também. Num momento muito improvável de tudo acontecer, aconteceu. Então, isso foi grande parte, 98% foi ele. E 2% foi eu, né? Que tem que ficar lá. Vai! Tem que gastar energia, né? Exatamente, mas foi isso. Um cenário muito louco, Sim, né? sim. Dentro de um cenário muito absurdo, né? Saindo de um luto, né? Com o presente do Senhor Jesus, né? Dessas 2 crianças, que provavelmente não foi óbvio, né? Eu já ouvi algumas histórias aí que foi uma jornada, né? As 2 gravidezes. Se vocês quiserem compartilhar também, vai ser um presente pra gente aqui, né? De como foi esse período, né? De hospital, né? Que foi sim. intenso. É um milagre Foi mesmo. um milagre, Um milagre de Deus, Isso. o Senhor fez. A Melissa é um verdadeiro milagre, né? Porque Glória a Deus. primeira gestação foi um aborto, né? Sim. Segundo o Miguel até que foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. Já a Melissa, que é quando a gente fez o teste lá em casa, tal, legal, deu certo, positivo. Foi lá no médico, o médico já vem com a bomba. Ó, tá irregular aí alguma coisa aí.
Então faz um repouso e volta daqui uma semana. Voltou na outra semana, falou, ó, sei se essa gravidez vai pra frente, Meu Deus. a natureza é quem vai responder. Meu Aí Deus. na hora que ele falou isso, né, eu já repreendi. Nossa, Eu falei, não, quem vai responder vai ser o Senhor. Glória a Deus. E eu saí com essa convicção. Falei, é o Senhor que vai responder. Mas ao mesmo tempo a gente fica com medo, lembrando daquela primeira que teve a perca. E assim, total. foi difícil, porque a gravidez inteira ela ficou, né, afastada do trabalho e Dificuldade de desenvolvimento, acompanhando, né? né, pra ver se ganhava peso, pra ver se estava errada a contagem, eu não sei. Eu sei que no final das contas chegou um momento lá, acho que tava já no 8º mês. Falou, não, agora tá tudo perfeito. Eu entendi que era Deus respondendo, Glória a Deus. Nossa, que né? bênção. Então, é Deus, a nossa, tudo que acontece nas nossas vidas é por Ele, né? Porque Aleluia. dele para Ele são todas as coisas, né? Amém. E até as questões das empresas, né? A gente tem o escritório e tem a academia. Foi um período assim, né? Eu, contador, sempre trabalhei, né, na administração de empresas, fazendo contabilidade das empresas. E sempre, assim, achei o máximo, né? Porque a gente mexe com todo tipo de empresa, todo tipo de segmento, né? E aí isso nasceu um desejo de eu ter a minha empresa um dia, né? E eu sempre trabalhei nas empresas assim, entrando 8 horas da manhã e saindo às 18, horário integral. E aí a Larissa não, ela trabalhava assim, ela ia lá, trabalhava 1 hora, voltava. Depois ela voltava de novo, trabalhava mais 2 horas, voltava para casa. Depois ia à noite, trabalhava mais 3 horas, voltava para casa. Eu falei, meu, Trabalho isso é aí tá, esse? na minha falava, "Você que cabeça, trabalha na minha demais." cabeça eu falava assim, não, isso aí não é trabalho não, meu. Porque assim, trabalha poucas horas. Não, mas é esse negócio de ir e voltar, né? E aí eu falava, não. Aí quando teve as crianças, aí eu falei assim, meu, agora não vai rolar. Esse negócio de ir, voltar, depois ir de novo, voltar, depois... Eu falei, não, agora vamos dar um basta. Aí eu tava bem na empresa que eu trabalhava, né? E aí eu falei pra não, chega com isso. Você vai fazer um horário seu. Vai começar a dar aula, né? E aí vai ficar melhor. E aí por ela trabalhar com horas, então assim, tinha meses que ela tava dando 10 horas. Só exemplificar, né? Um mês ela dava 10 horas de aula no mês. No outro mês já era 5. No outro mês era 40. No outro mês era 3. E assim, isso não entrava na minha cabeça, porque eu era da administração. Então, toda questão de administração, eu sempre fiz planejamento. Então, eu vou comprar uma coisa, eu vou fazer um planejamento. Eu vou fazer determinada coisa relacionada à parte financeira, não, tem que fazer um planejamento. Então, eu ganho X, eu posso gastar Y, mas se eu parcelar tal... E eu sempre fui de fazer conta, né? Porque isso é um hábito da contabilidade. Sim. Então, né... Eu fazia na E agendinha. ela não. Então, assim... Até hoje. Ficava um negócio difícil, porque tinha meses que você contava com as horas que ela deu lá, você ia receber tal valor. Aí chegava no mês, mudou todas as aulas, diminuiu a aula, diminuiu o salário, aí você falou, meu, mas como que você faz um planejamento né? desse? Não existe, não bate. Por isso que as contas. peças têm que Esse ser mês nós não diferentes. vamos Aí eu comer, falei né? assim, Tipo ó. isso. Eu falei, não, para tudo. Eu falei, para tudo, vai lá. Alguém precisa te Sai ajudar. do seu trabalho. Chega esse negócio de trabalhar. Uma coisa é você chegar e falar, vó, a partir do mês que vem, não. Se chegava lá, já tava lá, outras aulas, tudo, mudou, não. Sai lá, vai cuidar deles, faz um cartão, vamos entregar, começa nas aulas. Aí pronto, ela começou uma turma na igreja, aí chamou uns condomínios, umas amigas que moravam nos condomínios bons aí deu certo, começou a dar aula lá. Só que chegou um tempo que a quantidade foi aumentando, que eu falei, meu, agora você tem que ter o espaço, não tem jeito. E eu tava na empresa, né? E eu falei, faz o seguinte, eu também já tava ali, né, na empresa trabalhando, contador, e aí fui juntando alguns clientes, uma carteira de clientes, né? Também me preparando para um futuro desse, né? Legal. E aí casou que a empresa começou a ficar ruim, começou a
tá em prejuízo, vinha com prejuízo acumulado. Eu falei, ó, aí começou a chegar investidor, trocar administração, começou a investir na empresa. E aí quando a empresa é vendida por um terceiro, as primeiras peças que começam a mexer é na administração. E aí começou a trocar a administração. Eu falei, ó, vai chegar um tempo que eu vou sair de lá. E quando eu sair, aí a gente já vai ter que estar com esse projeto já engatilhado. Não dá pra Dura gente... coisa é você escolher andar por fé. E pelo desconhecido, né? Porque assim, a gente andar por fé, a gente anda, mas a gente tem que saber com quem a gente tá andando. Sim. Né? Porque não adianta eu ter fé, mas você tem fé no quê? Então assim, eu tenho um Deus que é dono de tudo. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que ele faz promessa, ele cumpre, ele não volta atrás. Aleluia. Então assim, teve palavras liberadas. Não vou falar que a gente pegou e falou, não. Acordei, eu vou abrir e vou fazer. Não. Teve palavras que foram liberadas. Então assim, as palavras que são liberadas, a gente tem que crer e colocá-las em prática. Então assim, se Deus falou, ó, você vai ser empresário, não adianta eu entregar currículo. É isso. Se Deus falou que eu vou ser um diretor de uma multinacional, eu tenho que lutar para isso. Então assim, a gente tem que saber para onde que Deus quer nos levar. Se Deus liberar uma palavra, ó, você vai ser um profeta, você tem que ir atrás que você vai ser um profeta. Você tem que ver aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Não simplesmente você fazer porque você é o que você quer. Não. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, é em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, entendeu? Exato. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. Ah, Deus vai cuidar somente dessa parte da minha vida. Então, Não, assim, né? a gente tem que entender isso, né? E assim, consagrando sempre a Ele, né? Todos os nossos planos, todos os nossos projetos, como diz uma palavra que tem queimado muito no meu coração por esses dias e já tem um tempo, né? Que é a palavra que está em Provérbios, não me lembro a referência agora. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Então, tudo parte desse princípio. Sim. E aí, eu me lembro até hoje, e ela vai assistir, a Bia da dança, ela chamou a gente para ir no aniversário dela, né? E lá no aniversário dela tinha um quadro, que eu olhei o quadro, eu li uma frase, e eu falei, essa frase é minha. Essa frase é minha. Que tava lá, eu me lembro de coisas que eu tenho hoje, que eu orei. Eu me lembro que eu orei por coisas que eu tenho hoje. Sim. Então, assim, fica para quem está assistindo. Algo que você tanto deseja, algo que você quer para um futuro, ore. Porque lá na frente você vai lembrar. Exatamente. Que tudo partiu de uma oração. E a gente orou nesse propósito. Não, vou orar nesse propósito. E assim, deu certo. Amém. Deu certo, né? E eu saí da empresa, a Larissa saiu, e aí a gente tava ali, né? Com valor para investir na academia, no escritório. Eu tinha montado o escritório em casa, um escritório de contabilidade. Só que a visibilidade é dentro do bairro, não tinha visibilidade. Então eu sempre ali, né? Falei, não, vou trabalhar e vou procurar uma visibilidade boa, um lugar legal, na avenida. E a gente trabalhou para isso, né? Buscando, orando. E até que a gente, assim, conseguimos, né? Mas não foi fácil, porque quando nós conseguimos, chegou a pandemia. Jesus. Então, assim, eu tinha alugado o escritório, tinha reformado o escritório, inaugurei 3 dias do escritório e veio o decreto para fechar tudo. E eu paguei o escritório, o aluguel do escritório durante 1 ano, sem funcionar. Não funcionei, o escritório ficou lá parado. Eu trabalhava home office, mas estava lá o espaço que eu tinha que pagar, porque eu me comprometi. Né? E assim, a academia, a gente tinha um valor para investir, uma entrada, não podia mais investir porque não dava para abrir essa academia. E aí a gente ficou preocupado porque só estava saindo dinheiro, né? Não estava entrando. Então a gente já tinha saído das empresas que a gente trabalhava. E aí isso preocupou, mas foi amém.
né? Teve dias que fala pra você que eu não cocei a cabeça à noite. É. Uma coisa é Cocei. quando você tá em casal, outra coisa é quando você vê 2 bebês lá, É. dependentes de você. Isso. E aí você fala, aí você pensa assim, nossa, por que eu saí da academia? Uhum. Por que você saiu da empresa? Por que a gente fez isso? Esses A cabeça da gente começa a vir tanta coisa querendo nos tirar do foco. Sim. Por quê? Pra gente olhar pra circunstância. Começa a querer o chão, né? Sendo que o Exatamente. Senhor falou pra você pisar Pra no gente ferro. pisar. Exatamente. Então, mas não devia ter. Não é isso, não é isso. Vamos realinhar, né? E aí, assim, né? Falar que a gente não pensou, pô, vou entregar uns currículos, vou fazer alguma coisa, não. Eu falei, amém. Eu creio que nesse momento Deus vai dar um sinal, vai dar uma oportunidade, algo ele vai fazer, porque Sim. nessas horas é que ele chega, né? Ele faz. Eita. E a gente tinha feito orçamentos, né? Porque assim, a academia, o investimento é um pouco maior por causa dos maquinários. E a gente fez um orçamento, estava pronto para. Já tinha data de inauguração, já tinha propaganda, já investido em propaganda e teve que mudar tudo, né? E aí a gente estava com orçamento para financiar equipamento, fora a entrada que a gente já tinha. E aí fechou. E aí o pastor falou, ó, vai aparecer equipamento para vocês comprar nesse período. Só espera, né? Meu Deus. E foi a palavra que Deus liberou. E assim, assustava, porque muitas academias estavam fechando. E a gente olhava e falava, pô, muita academia fechando e a gente E a querendo gente abrir a abrindo. academia. É como uma assim? coisa muito na É contramão. uma coisa que tá na Nossa. contramão. Não, totalmente. Totalmente na Não, Não, contramão. vocês estão. Não. Mas eu entendi que O Senhor quer nos fazer andar na contramão. o Senhor, ele quer. Ele isso. trabalha Realmente. de uma forma diferente. É. Trabalha de uma forma literalmente diferente, gente. É chocante. Enquanto as pessoas achavam que Jesus tinha que chegar enquanto Lázaro estava É. doente, Não, é quando ele está no 4º dia mesmo que eu chego. E foi mais ou menos isso, né? Porque já tinha um monte de academia fechando, um monte de academia vendendo equipamento. E aí Deus, ele deu uma oportunidade. A gente foi procurar alguns equipamentos, falou, ó, eu vou estar em casa, eu vou ficar procurando equipamento. A hora que der para abrir, a gente abre. Então, eu comecei a procurar, entrar nos grupos na internet. Aí eu vi um equipamento, um só, que o valor tava 5 vezes mais. E a pessoa tava vendendo muito barato. Eu falei, Larissa, vamos lá ver, porque esse valor aqui Tá surreal. pode ser até golpe, não sei. Eu vou lá ver. Chamei o pastor, fui lá. Cheguei lá, tinha uma academia pronta. Meu E eu Deus. falei assim, mas e esses outros equipamentos? O cara quer comprar? Tô vendendo tudo. Fechei a academia. Meu Deus. Eu falei assim, pô, mas será que eu vou ter o dinheiro para comprar tudo isso, sendo que eu vim atrás só de um equipamento, embora tá muito barato, não sei. Aí o cara falou assim, não, vende tudo. Eu falei, dá um preço aí. Ele deu o preço. Quando ele deu o preço, eu falei, não, é brincadeira isso aí. Não é isso mesmo, não é isso. Porque eu reduzi o orçamento, tipo, algo de 10 vezes mais o valor. Deus. Nossa. E aí entendi que era um sinal de Deus. Olha Enquanto isso. muitos estavam fechando, Deus estava agindo para que florescendo algo, em né, vocês. nascesse. Então eu entendi que Deus, ele criou uma Glória a oportunidade. Uhum. Porque talvez se ele não tivesse criado essa oportunidade, Sim. embora a gente não estava entendendo, Exatamente. né, talvez seria mais difícil. Mas Sim. ele fez algo que acabou favorecendo os filhos dele. né? Exatamente. Então Deus, Deus. ele cria oportunidades, ele cria, né, momentos específicos e a gente tem que estar ligado naquilo que ele está fazendo. Exatamente. Então foi algo assim extraordinário. Até hoje eu falo, cara, nasceu na pandemia, né? Enquanto muitos estavam fechando, Deus estava fazendo os filhos dele crescer. E você tem que né? ter a coragem para viver isso. E tem que ter coragem. Porque o que era engraçado, eu abri as redes sociais e aí tava lá, como que é, quarentena, tudo fechado, Lockdown. Academia tal encerrando as atividades. Aí eu tava lá com o meu folder, grande inauguração, academia de mulheres. Parecia As meninas uma afronta, lembram. né? Grande inauguração, academia de afronta. mulheres Sim, em com breve. certeza. Aí eu, meu Deus do céu, Senhor, vai na frente. E só notícia ruim.
Gente, Não foi fácil. Mas vivemos um Isso. milagre e ainda estamos Deus vivendo. faz essas coisas, né? Quando Ele quer mostrar que Ele está com alguém, Sim. Deus, Ele não tira tudo da frente. Fala assim, eu quero mostrar que eu tô com eles, né? Não é à toa que é a vara de Arão que é florescida, né? Então, de fato, a academia foi esse sinal de Deus. Eu quero que floresça aqui, né? E Deus mostra isso, né? Para todo o bairro, É verdade. né? E para todos que vocês estão florescendo. E assim, algo, né, que a gente deixa, né? Não é fácil, não. Falar, a vida, quando a pessoa começa a trabalhar por conta, ou vai investir em algo, vai empreender, vai trabalhar menos, isso aí é mentira do diabo. Não, empreender não é Não trabalhar é mesmo, é trabalhar fácil. mais. Mas assim, tem os seus momentos, né, que você desfruta sim, lógico. Sim. Mas assim, é muito puxado, porém. Puxar, trabalhar Né? com o marido, assim, sabe? Né? E é Porque com certeza ele que faz Não. toda a administração da É academia, algo né? assim, eu falo. Vocês trabalham. É difícil. Junto, né? Primeira vez, né? entendeu? É Primeira uma vez. coisa assim que eu falo pras meninas, ó. Não anota em papel que eu rasgo e jogo no lixo. Aí eu falo pras Trabalho com meninas, computador. vocês anotem no papel porque eu não mexo em computador. Você entendeu? Então assim, Gente, ela mexe com papel, Né? aí eu só mexo com computador, chega lá as meninas, você viu o bilhete? não. Vai lá no lixo, deve estar lá. Aí eu chego e falo, cadê o bilhete que eu deixei aqui? Meu Deus! Olha Então, só. assim, Mas a gente tá a viver. Coisa Juntos a mesmo. gente tá. É. Não, aí a gente fez pensar em como Vai. Eu vocês falei conciliam, pra ela, né? qualquer dia eu dou aula e qualquer dia ela faz as contas. Como Já conciliar? pensou? A gente tá no processo de conciliar o casamento, a casa, o trabalho, porque a gente fica juntos muito, né, direto, em contato direto. Só que tá sendo uma nova experiência agora, né? Porque ele tem um jeito e eu tenho outro totalmente diferente. A questão do papel e do computador é um exemplo claro disso. Sai Então, faísca, hein? Sai faísca, sim, a gente sai, de você dividir, sabe? De você. Já cheguei várias vezes quando a gente chega em casa e fala, William, meu, pelo amor de Deus, não fala de academia, não fala de escritório, por favor, em nome de Jesus, vamos, não fala. Mas não tem como. Porque se a gente não falar, as coisas vão ficar e é muito difícil. A gente muito tá nesse doido. processo ainda de equilibrar as coisas. Estamos nessa fase ainda de se entender, de eu entender a forma dele trabalhar, dele entender a minha. Da gente entender que nós temos duas crianças que querem nossa atenção quando a gente chega, que quer brincar, que quer passear, que a gente que nós somos um casal, que a gente não pode deixar isso se perder, mas que também tem toda uma questão, né, ministério, Sim. sabe, ministerial, que eu também tenho que conciliar a questão ministerial. A gente está com esse trabalho com as meninas do Ministério de Dança. Então, assim, isso demanda tempo, isso demanda também físico, demanda de muitas coisas que a gente precisa ter esse equilíbrio. O William, ele não está atuando, assim, diretamente no Ministério de Dança, mas ele é meu suporte também. Dançarino, né? Ele faz parte disso, não de maneira direta. Certeza. Tem que Quero ver ele dançar. dançar sábado. Tem que dançar Sábado à nas coisas festividade. doidas. Mas é bem difícil, estamos no processo aí de juntos, né, nessas questões. E assim, né, ó, é algo que a gente fala, fica como uma dica, né, Boa. sobre a questão até que eu falei, né, sobre a consagração, a gente consagrar tudo que a gente faz ao Senhor e tudo que vem dele volta para ele. Amém. Então, na medida que ele der, a gente vai devolver. Glória a Exatamente. Deus. Glória a Deus. E sem apego, sem, sabe, Louvado seja Deus. sem restrição, porque isso é um dos princípios que faz a gente viver o novo de Deus. Sim, com certeza. Entendeu? Às vezes a gente fala, eu já vi muito pastor falar, né? Que a pessoa ganhava um salário mínimo, depois ela ganhava 10 e ela, quando ela tinha um salário mínimo, ela devolvia a honra, mas quando ela ganhava 10, ela já se prendeu. Então, assim, Meu Deus. essa pessoa ainda não entendeu. Exato. Ela está sendo Deu nada. escravo do trabalho, está sendo escravo do dinheiro. 100%. Então, assim, a gente tem esse princípio, o que vem dele volta para ele. Glória a Exatamente. Deus. Então, assim, serviu pra gente, né? Então, Que Deus é a honre. palavra, né? Às vezes a gente luta tanto, poxa, mas como esse mês não vai dar, não.
é aí que você tem que experimentar o novo. Vai dar, Exatamente. entendeu? Amém. Dá e você vai ver que a honra e a colheita ela é certa, Sim, não falha. com certeza. Amém. Deus, ele sempre tem algo, né, pra gente. Sim. Deus sempre tem algo novo e melhor, Uhum. né? Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? E que tem desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para Exatamente, aqueles essa que é a o amam, palavra. Essa é a né? palavra. Deus, ele de fato, né, demonstra que ele sempre tem algo novo, ele sempre tem algo maior, Sempre. né? Tem uma música que diz que nunca é igual ou pior, ele é sempre melhor. Sim. É sempre Há melhor. sempre algo melhor e maior, Sim. né? E que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, assim. E aí nesse lugar das conciliações, né, inclusive, vocês têm um papel importantíssimo, né, na igreja, assim, Uhum. de muita influência, né, de muita autonomia, Sim. né? Eu até hoje, assim, tô marcado pela palavra do Will, né, sobre lepra, que foi, assim, fantástico, 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 como Deus curou muitas pessoas naquele dia, Sim. né? E a gente vê, é nítido, assim, é nítido, né, ver a glória de Deus sobre a vida de vocês, Amém. né? Então isso é resultado também desse equilíbrio que Sim. vocês vão lançando lá, né, do que vocês estão Sim. vivendo neste lugar profissional, no ministério de vocês, na vida espiritual de vocês, assim, ver o quanto vocês se entregam, né, cada gesto, né, e que a Lari também deposita aqui, né, enquanto Sim. atos proféticos na Sim. dança, isso é resultado de uma vida na presença, Sim. né? Eu acho que resumindo em tudo, né? Você tem sucesso e é bem sucedido quando você anda na presença, É verdade. né? E Assim, andar na presença Uhum. é, de fato, colher frutos da presença de Deus. Exatamente, verdade. E que é esse ministério Corbã Moriado que vocês atuam aqui, que estão desde o início, né? Nessa história de relacionamento? Pra mim, eu sempre sou a primeira, né? Pra mim, das poucas experiências que tive ministeriais, foi como se eu estivesse começando do zero. Uhum. Quando eu conheci esse lugar, quando eu conheci essa família, quando eu conheci os meus pastores, foi como se eu estivesse começando tudo do zero. E iniciado uma nova trajetória e fosse crescendo assim de forma gradativa, com muito aprendizado, muito ensinamento dos meus pastores, através de palavra, através de conselhos, através de momentos esses tão íntimos e próximos que eu não vivenciei antes. Então tudo isso fez muita diferença na minha vida ministerial, por conta dessa aproximação que tivemos e da forma com que Deus move até hoje os nossos pastores em questões de palavra, direção. Então tudo isso fez uma diferença na minha vida e faz até hoje, que grande parte do que somos hoje, dentro desse período pós-casamento até aqui, nós devemos aos nossos pastores. Porque eles nos deram a direção, eles nos orientaram sempre, sempre esteve com a gente em todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. Principalmente os ruins, né? Sempre nos dando suporte, sempre nos dando um braço, um apoio. Tudo isso também nós precisamos, assim, enaltecer os nossos pastores. Glória a Que Deus. sempre esteve com a gente, sabe? Glória a Nos Deus. apoiando, nos dando suporte, nos impulsionando também, sabe? Nos lançando para viver tudo isso. E assim, né? Tudo, né? Tudo, eu falo de tudo sem exceção. Que nós vamos fazer, primeiramente, né? A gente pede a direção para os pastores. Glória a Deus. Porque às vezes a gente fala, pô, mas o que pastor pode, né? Vou dar um exemplo. Eu entendo de contabilidade, né? A Larissa entende de educação física, né? E aí, pô, mas o que tem a ver você pedir uma direção pro pastor pra... vou dar um exemplo, eu já pedi direção pro pastor se eu devo ou não contratar. Mas, pô, mas você não fez. Meu Deus. É. O que o pastor tem a ver? Tudo.
Porque ele é um anjo É. do Senhor que tá para nos dar direção. Sim. Então, toda vez que a gente, né, deposita, né, essa confiança naquilo que ele pode liberar para as nossas vidas, a gente vai viver algo sobrenatural. E eu tenho, assim, algo da comunidade Corbã Moriá, que eu não sei se é arco que fala, né? Mas como se ela fosse um arco e nós fôssemos a flecha, Glória a Deus. né? Então, porque ela nos lança para o propósito. Se não tem propósito, eles não vão lançar. Mas se tem, eles vão te lançar. Amém. Entendeu? Glória a E Deus. é isso, é como um arco. E a gente e nós somos a flecha. Glória a Deus. Porque não tem uma pessoa que passa por aqui que não tem essa oportunidade Sim, de ser Glória a lançado, Deus, né? glória a É, Deus. exatamente. E é isso. E essa aljava é boa, hein? Só tem flecha aljava. boa aqui Só na flecha cova. boa, só flecha boa. Vamos olhar um aljava. Exatamente. Não que, no meu caso, né? Não que os outros ministérios que eu passei, não, pelo contrário, eu aprendi muito, Sim. muito. E eu cheguei até aqui a Corbã graças a isso, a todos os ensinamentos anteriores, a todas as pessoas que passaram pela minha vida, foi graças a isso, né? Que eu cheguei até aqui. Então, é todo um conjunto, é todo um contexto. Quando eu digo que quando eu cheguei aqui eu comecei do zero, eu acho que eu digo na questão, assim, entendimento das coisas, até por questão de idade também, que você vai amadurecendo mais, você vai entendendo melhor as coisas. Então, assim, a nossa experiência de ministério aqui hoje não tem nem palavras para expressar. E como foi quando vocês chegaram? O que vocês fizeram e viram? A gente ouve aí um pouquinho que vocês também já foram até líder de jovens, né? Já, É exatamente. verdade. Quando nós chegamos aqui, ainda era o antigo Ministério Graça e Paz, que era um outro pastor que cuidava, apóstolo, né? Apóstolo Fábio Dias? Apóstolo? Pastor Fábio Dias? Chegou já na Mas a gente visitou a Já primeira fez vez. algumas É porque eu visitas, sempre tenho essa mas lembrança. por convite, né? Porque foi um culto muito avivado, muito pentecostal. E eu Nossa, gosto convite, de. né? A gente visitou em Eita, glória. convite. A gente congregava na Batista, a irmã dela já congregava na Graça e Paz. Falou, vai ter um evento lá. A gente vinha e tal. Então, depois que a gente estava buscando um ministério, eu até achei que ainda era mesmo, mas não era, já era a comunidade Corbã Que era o pastor Jaz e a pastora Carol. Pastor Jaz, né? Então, a gente chegou e começou a trabalhar, assim, né? Se dispor para a obra. Pra E aí ajudar. surgiu a necessidade de uma liderança para os jovens, eles estavam orando nesse propósito e a gente, né, foi Aceitou, né? as pessoas que eles estavam orando. E aí a gente aceitou a proposta. Eu amei, né? eu amei. Era algo novo, né, pra gente. E, glória a Deus, trabalhamos, né? Só que aí depois veio os Trabalhamos. filhos, né? É. Veio os filhos e aí gerou uma certa limitação, porque o jovem você tem que estar ativo ali. Mas era muito bom, Não eu tem amava. horário, assim, às Tem vezes vai ter um horário. culto, vai até às 11, depois tem aquela comunhão que já tinha, aí tem os eventos final de semana, e aí assim, criança recém-nascida, Total. e aí ficando doente, aí tinha que deixar ela tá com febre. Até tinha que questão de vir, casamento também, né? Porque é tudo é, novo, já né? tudo Uma mudou, criança, entendeu? querendo ou não, pouco tempo de casado, 2 anos É. de E casado. aí depois veio 2 Então, bebês, e aí ainda a gente já Nossa. tava, não, eu vou falando, meu, tem pessoas, acho que foi pra pastora, o pastor falou, ó, a gente tá com uma limitação e eles têm que voar, né? Os jovens têm Exatamente. que voar. É. Não dá pra eles estar Sim. correndo e a gente tá puxando, né? A gente tá numa caminhada mais devagar e devagar, eles quando precisam avançar, né? Então assim, é um tempo pra todas as coisas, né? Todas E essas coisas. deu o nosso tempo, mas a gente já liderou sim. Eu senti jovens. bastante esse período que a gente deixou, porque a gente quer fazer, eu queria estar perto. Eu tinha ideias, eu queria, sabe? Mas eu precisava dar uma atenção ali pro meu filho, sabe? Era o primeiro, novas experiências e eu não queria que isso atrapalhasse nem esse meu primeiro momento como mãe, fazendo a questão maternidade, e também não atrapalhar eles. Foi uma experiência assim bem diferente também para Uau, nós. uau. Bem novo, né? Foi algo muito novo para nós também. Glória a Deus. Mas foi bênção, Maravilha. foi muito bom. Vamos chegando ao fim. Sabe o que eu queria contar? Brincadeira. Termina não, ainda tem pergunta. Eu não acredito
acreditei. Você tem mais perguntas? Não, calma, tem mais ainda. Como diz Mas meu temos. filho, as coisas eu não acreditei. Não Não. acreditei. Tem que falar da melhor parte. Ai, meu É a melhor Deus. parte, mano. O Ministério de Dança, eu quero saber. Ai, Eu meu quero Deus saber. do céu. Aí as Eu melhores quero saber. partes ficam por final. Então vamos Parece que vai ter um segundo Fechando. episódio. com Com certeza, Ministério acho de que não vai ter. Dança. A gente vai voltar pra você falar de finanças, né? Já deram uma dica hoje, né? Exatamente, exatamente. Eu gostei. Ministério de Ministério Dança. de Dança. Quando eu cheguei aqui na Curban, tinha já um Ministério de Dança. Uhum. Inclusive era a Carla que cuidava das meninas. Carlana. A Carla, ela cuidava das meninas e teve uma vez que elas estavam ensaiando lá na casa da minha irmã. E eu cheguei, eu não era da igreja ainda, e vi elas ensaiando, eles estavam ensaiando. Eu sempre gostei disso, eu sempre participei disso nas igrejas que eu frequentava. E aí a minha sobrinha estava montando, eles estavam montando coreografia lá. Ai, tia, você me ajuda aqui, ajuda aqui. E aí eu fui ajudando. E naquela época eu estava muito tempo parada. Assim, fazia tempo que eu tinha Senhora. participado. E aquilo aflorou no meu coração novamente. O fato de eu poder ajudar aflorou o meu coração novamente. E aí, quando a gente começou a frequentar a Corban, começamos a cuidar dos jovens, elas ainda faziam esse trabalho, né? Apresentavam nos cultos, as coreografias, era a coisa mais linda. E aquilo ainda queimava no meu coração. E aí foi passando o tempo, e aí aprove ao Senhor, né? Deu me inserir nesse meio, aqui na igreja. E aí aquilo, nossa, tomou conta do meu coração de um jeito. Passou muito tempo, né, depois do que eu já tinha participado antes, e eu me sentia assim meio estranha, sabe? Nossa, será que eu ainda tenho jeito pra isso? Não sei, meio estranho. Cansada. Não sei, né? As meninas tudo mais novas, porque a gente olha assim, Ministério de Dança é as meninas mais jovens, né? E aí eu já tava me sentindo assim, né? Já tava com o Miguel já. E aí eu falei, Acho que a Lana Senhor, falava assim, ai, minha tia. minha né? tia. E aí eu comecei. Lá vem a tia, né? Aí eu comecei a cuidar das meninas, né? O que minha tia quer? A orientar e tal, ensaio. E assim, vale a pena assim, ressaltar e frisar sobre isso, vou ser bem rápida. Nós tínhamos a Kel com a gente, no nosso Ministério de Jovens. Algumas pessoas lembram dela. E a Kel, ela tinha uma veia muito forte pro profético. E isso não era muito comum aqui, no nosso meio, no Ministério de Dança. E de uns tempos, depois que a gente mudou de salão, ela falava, Lari, eu posso dançar no louvor? E assim, para nós era algo incomum, porque a gente só dançava coreografias. A gente ensaiava e dançava, ensaiava e dançava. Eu posso dançar no louvor? Eu falei, pode, Kel. E ela dançava espontâneo. E ela dançava e tinha aquela expressão. E teve uma vez que ela dançou com a Bíblia na mão. E ela ia dançando e gesticulando com a Bíblia. E o Senhor foi ministrando tão fortemente ao meu coração, sem ela abrir a boca, assim, sabe? Tudo que ela fazia, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Tudo que ela queria dizer, através da expressão, através do gesto. Tanto que as pessoas olhavam e desconfiavam. Será que é de Deus mesmo? Será de fato que isso, sabe? E depois daquele dia eu tive assim, uma chave virou sobre a questão da dança profética. Que era aquilo que o Senhor queria de nós. Isso. Porque existia algo além. Não que o que a gente fazia não era, sim Não era, agradava, né? mas a porção que Deus tinha para derramar sobre nós e sobre a igreja era muito maior do que a gente poderia imaginar através dessa linha, desse método, dessa arte profética, expressiva, de usar objetos, de elementos. É como se fosse algo que a gente fosse derramar, sabe? Sobre as pessoas. E a partir dali a gente começou a tentar inserir essa forma, que foi muito difícil. Muito difícil. Quase não saía, porque a gente não tinha hábito de dançar espontâneo. A gente não tinha repertório de movimento, a gente não sabia o que fazer na música. E isso exige de nós uma preparação. Fazer uma aula, buscar conhecimento, sabe? De treino, e investir. Então, foi muito difícil no início das meninas entenderem isso e colocarem em prática.
Tanto que nos primeiros ensaios a gente colocava o louvor, ninguém conseguia fazer nada. Ficava todo mundo igual a estátua. Meu Deus. Não saía nada. Mas eu falava, eu sei que Deus tem um propósito. E aos poucos nós vamos nos desenvolvendo nisso. Nisso que o Senhor quer fazer através do profético. E aí a gente começou, e aí as meninas começaram a chegar, e o Senhor começou a enviar pessoas. E aí a gente começou a se desenvolver nessa área profética mesmo. E estamos até hoje, né? Nos desenvolvendo Poderoso. nisso. E o nome é incrível, né? Adore ao Abba Pai. Tem toda uma história. Vou ser bem breve. O Abba Pai era o nome do ministério antes, né? Antes, quando a Carla cuidava das meninas, era Abba Pai. E chegou um tempo, que inclusive foi quando eu estava grávida da Melissa, que as mulheres, o Ministério de Mulheres, tinha umas irmãs que foi despertada para dançar também. Uau. Eu lembro que era a irmã Fernanda, a irmã Simone já dançou, a pastora Carol fazia parte, a Kelly, as irmãs mais velhas, né? Em vista das meninas mais jovens, do Ministério de Jovens. E para não fazer grupos, né, separados, a gente fez essa junção. E aí o Senhor nos deu o nome Adore, né, que representando pelas mulheres mais velhas, ao Abba Pai, que já era o grupo anterior. Então nós juntamos, fizemos um grupo só, Adore ao Abba Pai. E aí, dali para cá que nós começamos essa história toda que vai se completar 4 anos agora, né? Que já completou, porque o nosso aniversário é junto com o aniversário do Ministério de Mulheres. A gente, né, retomou mesmo nesse dia, foi numa festividade de mulheres. Glória a Deus. Então, aqui nesse salão, né? No Salão Novo. Sim. E aí de lá pra cá a gente veio já com esse trabalho. Louvado seja E independente de idade, de jeitos, não sei dançar, não importa. O Senhor, Ele tem algo específico com cada uma. A forma de expressar, a forma de gesticular. É claro que a gente precisa, sim, buscar aperfeiçoar, fazer aula, sim. Mas o nosso propósito é trazer a mensagem do coração de Deus para a igreja e para que o Senhor também venha trazer a mensagem dele aos nossos corações. Esse é o intuito do ministério. Glória a Deus. E até brinquei com o Gu quando a gente estava conversando do podcast, que foi assim, eu preciso falar isso. Eu preciso dizer que eu estou impactada com a festividade deste ano, que vai acontecer ainda, mas de ver, sabe, todo o cuidado de vocês, que eu acredito que o Will também participou disso, de todo esse preparo que vocês estão tendo, todo esse zelo. Eu lembro que eu tava fazendo a sobrancelha com a Gi, e aí eu falei assim, e aí, me conta as coisas, assim. Aí ela falou assim, aí ela comentou que vocês começaram a se preparar em fevereiro para essa festividade. Sim. Eu pensei, cara, de fevereiro para cá elas estão trabalhando, elas estão cuidando, elas estão montando esse dia. E é incrível ver, sabe, de pensar que vocês estão querendo dar o melhor para Deus, né? Melhor. Vocês estão ali montando todo esse contexto que com certeza vai impactar. Sim. E o objetivo maior de tudo isso é o que Já eu sempre impactou, falo né? para as Porque meninas. esse vídeo já deve ter saído. Depois, então. Então já impactou. Lari, foi incrível, Lari! Incrível! Já aconteceu! Foi fantástico! Como você se sente por ter acontecido? Meu Deus, não estou, fui arrebatada. Glória a Deus! Aleluia! O nosso intuito é alcançar corações. É tudo isso pelo reino. E o reino envolve pessoas. Então, toda essa preparação, todo esse sacrifício que temos feito, como diz a palavra, nós não vamos oferecer ao Senhor sacrifício que não nos custem nada. Nós vamos oferecer o que nos custem tudo. Que isso ainda é pouco. Por isso, todo esse sacrifício. Por quê? Em prol de vidas, de corações e de pessoas. E para honrar e glorificar o nome dele, que ele é o único motivo. É o único motivo de tudo isso. E eu falo para as meninas, até lá nós vamos fazer, nós vamos preparar. E chegando no dia que já aconteceu, né? Já aconteceu. É ele que vai fazer. É ele que vai. Fez, Ele já fez, aleluia. com certeza. E esse é só o começo. Eu falo para as meninas, é só o início de tudo que o Senhor quer fazer ainda através da arte, da dança, do teatro, da música. E
E eu creio que, meu Deus, vai ser só o início de tudo. Muitas coisas ainda Em vão nome de acontecer. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória Tem que fazer a a parte 2, quero falar mais. Gente, né? vamos falar mais sobre essa parte da coreografia, com certeza. Sobe aí, Sim. galera, uma hashtag. Fala, vem, adore ao papai no podcast. Adore ao Eu Abapai. adoro ao papai. Adore ao no Abapai no podcast, Eu com acho certeza. achei Não, profético, precisa. Saber mais dessas histórias, Eu né? acho Que que a gente com fala mais da festividade detalhes. de jovens. Porque a ministração da Gabi na festividade de jovens, Sim, ela em ela, Libras, meu Deus. ela precisa... Exatamente. Ai, Não, foi um você- mistério esse cara. dia, viu? Foi um mistério esse dia. Entendeu? Então isso faz a parte Ah, 2. aquele eu Eu acordo acordo apaixonada. Da festividade até hoje. Exato. Vamos Vocês têm fazer. Tem muitos histórias. detalhes. A parte 2 com a Karen já Muito tem. estável. O tema dela já tem o tema da parte 2 com o Will. Isso, com certeza. Vocês são fantásticos, Ai, gente. vocês- O que vocês gostariam de deixar de mensagem aqui, né, final, para as pessoas que acompanham vocês, não só aqui, mas na vida de vocês? Vocês gostariam de deixar de mensagem aí? pra Resumindo, na vida do cristão, quem já serve a Cristo, né? E também quem ainda está no processo, existe uma ação que pode mudar tudo na sua vida. Escolha a melhor parte. Glória a Deus. Escolha a melhor parte, que é Jesus. Amém. E Ele se encarrega de todo o restante para que a gente possa viver a vontade plena dele. Glória a Deus. É isso. Eu quero falar algo sobre Moisés. Moisés, ele... As pessoas falam, Moisés ele não entrou na Terra Prometida. Mas Moisés, ele decidiu ficar com a presença. Glória a Deus. Então, a presença de Deus é tudo. Amém. Amém. E o que está em volta é só detalhes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Foi muito bom. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado, gente. Foi muito gostoso mesmo. Muito bom. Ai, Muito quero mais, obrigada eu por quero tudo. Mais. Eu também. Eu Muito quero mais. Eu quero São mais. convidadíssimos a voltar por essa mesa, Por né? favor. E vamos virar a mesa, tá? Em breve. Eita. Fica aí. A gente falou De fato, né? É. Se vocês querem, né, Se que a vocês gente vire a quiserem. mesa. Senão a gente mantém aqui, ó, no backstage. A Bari agora dará os recados finais. Os recados finais muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você esteve conosco nesse momento, por favor, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas. Olha que testemunho. Tenho certeza que daqui nascerão sementes que vão Amém. encontrar solos férteis, vai dar Amém. frutos na vida dessas pessoas. Então, compartilhe. Quem você lembrou, manda para essa pessoa agora. Amém. Porque eu sei que Deus vai tocar no seu coração, uma Amém. pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E eu quero agradecê-los mais uma vez por terem vindo abrir a vida de vocês, Amém. contar esse testemunho Amém. lindo que realmente me marcou. A gente sempre sai daqui marcados e eu saí marcada. Tanto que é engraçado que ficou na minha cabeça o título, já tinha até pensado, escolher a melhor parte. Você falou agora, falou assim, é esse o É de título. Deus. É esse o título, Eu porque... também tinha pensado isso. Olha só, então porque é muito real ver que vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram em cada momento ali a melhor parte. Exatamente. E andaram e vão andar ainda muito por fé, que eu sei que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas na vida de vocês. E a gente Amém. quer que vocês Glória a voltem Deus. para contar mais Com certeza. testemunhos, que vai Com ser certeza. uma bênção pra gente e pra eles que Eu já estão amei. ouvindo. Eu já amei. Amém também, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Deus Valeu, abençoe. galera. Galera. Tamo junto. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. E aí, nosso diretor? Pai da pipa. Meu Deus. Ai, meu Deus. Esse era os recados finais? Acabou, né? Acabou, né?